maravilhosa, que está lá aguardando para se submeter a uma cirurgia, que é o Hélio, né? Está lá no Hospital das Clínicas, é um corintiano daqueles lá que hoje ele teve a maior felicidade. Elião, força aí, que pode ter certeza que tudo vai correr bem. Claro, porque está com astral alto, com bom astral as coisas funcionam. Outra marca do Corinthians, outro jogador importante, mas que tem a marca ligada ao Corinthians. Zé Elias, boa noite. Boa noite, Flávio. Prazer estar aqui, né? E dar os parabéns aos torcedores corintianos, mas principalmente a Ronaldo, Andrés, que começaram esse projeto lá atrás, principalmente o Andrés, né? Que comprou realmente a ideia e mostrou o que é ser profissional, né? Geriu o clube, uma gestão profissional, manteve o técnico, deu estrutura ao treinador, aos jogadores e aí colhe os frutos. Parabéns ao Corinthians por essa conquista histórica. Evidentemente todo mundo conosco, Godoy, Chico Lang, que não se aguenta, né? O Vanderlei Nogueira, a Michele Janela. E nessa abertura, antes da gente conversar com os nossos parceiros sempre aqui do Mesa Redonda, vamos a uma homenagem do Corinthians, um solo de violão com o hino do Corinthians, o hino que soou em terras japonesas com grandiosidade. Uma união forte de torcida, time de futebol, um elenco de muita luta, de muita garra, que vestiu a camisa da torcida, que vestiu a camisa do time e que juntos conquistaram o mundo. Vamos lá!
Violonista Fred Carrilho na sala de troféus do Corinthians, que logo, logo terá também esse troféu recebido agora há pouco pelo Alessandro lá em Tóquio. Chico Lang, como é que você se sentiu vendo o Corinthians campeão do mundo? Como é que foi pra você? É grande pra todo mundo. Falei, e o Chico, como é que tá? Como é que você está, Chico? Ah, eu fiquei nervoso pra cacete, né? Pelo amor de Deus, né? O jogo não acabava, tava difícil. O adversário era um adversário complicado, todo rouco, dá pra ver visivelmente. Mas eu acho, Flávio, que é o seguinte, o que aconteceu com o Corinthians, na verdade, é o que devia acontecer com todo mundo. É tomar consciência da sua grandeza, né? Às vezes falta isso um pouco pro povo brasileiro em geral, sabe, então? Você que estava lá fora, Zé Elias, Basílio, a gente não tem consciência da grandeza do povo que nós somos e aquilo que a gente poderia conquistar. E o Corinthians, Flávio, conseguiu isso. O Corinthians conseguiu ter consciência da sua grandeza. A gente sempre falava isso. Aqui a gente tem o Basílio, que veio da Portuguesa para o Corinthians, mas temos 2 atletas aqui revelados no terrão, bicho, no terrão. Era onde o Corinthians revelava os seus grandes nomes. 2 jogadores que entraram para a história do Corinthians, né? E revelados no terrão. Hoje não. Hoje o Corinthians tomou consciência da sua grandeza, construiu um CT que a cada ano e a cada mês que passa ganha uma novidade. Era uma lata, né? O CT era uma lata. Pô. E os caras se revelavam no terrão. Quer dizer, era o fim da picada, a desorganização, a falta da consciência da sua grandeza. É isso mesmo. Então você vê, você anda por São Paulo, você vai para as regiões mais pobres de São Paulo, o Betão, o Zé Elias e o Basílio sabem disso, né? Você encontra pessoas morando mal, vivendo mal, sentindo dificuldade até para ser humano. Mas por quê? Porque não tem consciência do poder que elas têm de melhorar a vida delas, né? E eu acho que o Corinthians é um exemplo disso. O Corinthians era um time de maloqueiro, um time de sofredor, um time que precisava vender o almoço para comprar o jantar. E hoje você falou uma coisa que você tem razão. Vai ser um dos maiores clubes do mundo nos próximos anos. Porque vai ter estádio, vai ter time e vai ganhar um título atrás do outro. Eu não duvido que nos próximos 5 anos essa cena de hoje se repita. Eu não duvido. Em termos de América, eu acho que o Corinthians vai sobrar. Do mundo, não sei, aí a gente tem principalmente o Betão que está vivendo na Europa, o Zé Elias que está vindo recentemente lá. Aí a gente já fica já um certo ponto de interrogação. Mas em termos de América, em termos de Brasil, eu tenho a impressão que o Corinthians vai sobrar. Ele está muito à frente. O que é importante, Flávio, é que a lição que fica é que essa grandeza que o Corinthians descobriu e que o Corinthians aprendeu a explorar, aprendeu a utilizar para o seu próprio bem, é a grandeza que todos nós, como corintianos, especialmente corintianos, tem dentro de si próprio. Então, eu acho que isso que tem que ser aproveitado e tem que ser explorado. O futebol dá um exemplo para o povo brasileiro de como ser grande. E eu espero que quem precisa aprender, que são as camadas mais pobres, tome consciência disso e faça o que nem o Corinthians fez, né? E tenha qualidade de vida, que é o que o Corinthians vai ter. Então, eu acho que é muito legal essa identidade do Corinthians com o povo. Pode ser que a longo prazo dê frutos maiores. Vanderlei Nogueira, indiscutível título. Você considera que foi uma oportunidade? Pegou um time importante da Europa, mas não tão credenciado? Ou não dá para discutir o título? Bem, isso nós já ouvimos nas últimas horas, né? Que o Corinthians enfrentou uma equipe que está em crise, uma equipe que tem problemas e que não pode ser considerada a grande força do futebol da Europa. Só que foi o adversário estipulado para enfrentar o Corinthians. Se o Chelsea está bem, não está, se está rachado, se tem problema, se o técnico está empipinadíssimo, se o time está em crise, é uma outra conversa, né? É o representante do futebol europeu que enfrentou o Corinthians, que se preparou. Eu acho que, além de tudo, a vitória tem sabor doce. Se o Corinthians perde por 1-0, sem dúvida seriam encontrados muitos motivos para dizer por que o Corinthians perdeu. Então, a vitória do Corinthians é incontestável, porque o Corinthians, na minha opinião, jogou o jogo. O Corinthians não foi covarde, participou de uma competição e se preparou para ela. O Corinthians mergulhou de cabeça na Libertadores, ganhou a Libertadores, entrou numa situação desconfortável no Campeonato Brasileiro, foi se ajeitando e depois passou a fazer um laboratório no momento final do Campeonato Brasileiro para chegar afinado
lá no Japão. E foi o que aconteceu. Chegou bem fisicamente, chegou bem preparado, de cabeça, poderia ter perdido. Ainda assim, contou com Cássio numa grande jornada. Entendo que se o Cássio não estivesse no momento feliz, o resultado poderia ter sido outro, porque era um jogo equilibradíssimo. Corinthians e Chelsea disputando, não era Corinthians e Barcelona, Santos e Barcelona, ou qualquer outro time brasileiro enfrentando o Barcelona. Era um jogo equilibrado, as chances estavam sobre a mesa. E o Corinthians teve a felicidade de contar com o seu goleiro, o goleiro Cássio. É por isso que nós estamos vestindo essa camisa, até para homenageá-lo, mais ou menos Camisa parecida. da Muralha Amarela. Mais ou menos parecida com a camisa. Só que assim, eu, o Godoy e o Vanderlei, um subir nas costas do outro, não dá o tamanho Não dá a altura, né? do Cássio. Não dá a altura do Cássio. Também não é tudo isso. Grande, Então, o cara é grande, o cara é grande. então, Braço esticado, ele chega a 3 metros. O Cássio foi brilhante, fez 4 ou 5 defesas extraordinárias. Ele ganhou todos os prêmios, ocupou a manchete da imprensa internacional, jornais da Inglaterra, jornais da Holanda, jornais de Portugal, da Espanha. O L'Equipe da França faz destaque para a atuação do goleiro brasileiro e ele termina muito bem. Ele que recentemente, aqui mesmo no programa, jornalisticamente, recebeu pelo peito a pergunta: por você ser orientado e ter como agente, como é que é o nome do cara? Carlos Leite. Carlos Leite. Carlinhos Leite. Isso, que é o mesmo do Mano Menezes, é por isso que você foi convocado? Você já ouviu isso? O que é que você pensa sobre isso? E ele teve a elegância de responder que pelo futebol dele, pelo que ele fez na Libertadores, ele deve ter sido chamado pelo Mano. E engoliu seco, evidentemente, porque todo mundo falou sobre isso. E esse momento dele, fechando o ano, foi um grande prêmio para o Cássio e para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians volta com o peito estufado, vai curtir muito isso, vai ganhar muito dinheiro. O Corinthians vai ganhar muito dinheiro, já tem um grande patrocínio. Olha, e outro Foram detalhe, 5 milhões de dólares. e outro detalhe, mas isso aí esse daí, com todo respeito, é dinheiro para jogar fora. De pinga. Para jogar fora em relação ao que o Corinthians vai ganhar. E olha, um detalhe do planejamento. O jogo acabou, 10 minutos depois, no site do Corinthians, já estava à venda a camisa oficial de bicampeão do mundo com as 2 marcas da FIFA, com as 2 bolas de campeão do mundo da FIFA. Isso é planejamento. Acabou, imagine na emoção. Quer dizer, venda é emoção, é impulso. O que deve ter vendido de camisa. 10 minutos depois do jogo terminar, o corintiano respirando, suspirando, chorando, no site do Corinthians a camisa. É um dinheirão, mas não importa. Está lá, quem tiver à disposição de comprar, pode comprar a camisa oficial do Corinthians. Então, eu achei muito legal a vitória do Corinthians e terça-feira vai ser uma loucura o desembarque às 7 da manhã. Não, mas a cidade de São Paulo está bem organizada. Essa 7 semana, da por manhã. exemplo, eu fiquei 7 horas e meia dentro de carros. Nossa, já devia ser igual ao clube, né? Quando o cara acabou, tem novo prefeito, entra, assume. Porque tá largada a cidade. Já não tava grande coisa quando o cara tava no meio do mandato. Imagina agora. Tá largada a cidade. Vai ser um horror. Vai ser um Você inferno. pode andar de bicicleta na Paulista. Uma maravilha. Hoje os caras ficavam discutindo se fazia a ciclofaixa com a torcida do Corinthians junto. Os caras vão jogar a bicicleta pra cima. Não, Flávio, não ficaram discutindo. Estavam discutindo se desativavam. Inteligente. A multidão invadiu a Paulista e aí chegou a informação: olha, a cúpula está reunida para decidir se desativa ou não a ciclovia. Não tinha um cone, jogaram tudo pro ar. E eles estavam discutindo. Agora, aí. mais do que qualquer coisa, e não adianta, eu não estou aqui para fazer média com ninguém. A verdade clara. É a primeira vez, desde que o Palmeiras perdeu do Manchester United em 99, que um time brasileiro joga de igual para igual com o europeu. Jogou o jogo. O Palmeiras jogou de igual para igual com o Manchester United. Ele perdeu, mas ele jogou. O São Paulo foi campeão merecidamente, claro, contra o Liverpool, mas ele não jogou de igual para igual. Ele ficou fechadinho, se segurando. Uma jornada fantástica do Rogério Ceni, 3 gols anulados, bem anulados, é verdade, mas o Liverpool atacou pra caramba e o São Paulo só se defendeu. O Internacional contra o Barcelona, nossa senhora, acuado, que nem um ratinho pequenininho, o Barcelona tum em cima, e aí teve o gol do Gabiru. Não estou desmerecendo a conquista, ganhou, mas como um pequenininho que joga no contra-ataque. Santos e Barcelona não dá nem pra falar, né? Era jogo de criança contra jogo de adulto. Então, e o Corinthians jogou de igual para igual. O Corinthians foi para cima do Chelsea, foi atacado, atacou, foi de igual para igual. Esse foi um mérito bacana. Fazia tempo que o futebol brasileiro não ia para cima, não jogava de igual para igual. Esse é outro mérito do Corinthians.
Indiscutível para você também, Godoy? Boa noite. Boa noite. O futebol não é para ser feito justiça. Se fosse para ser justiça, não seria um jogo. Então, o futebol é para quem tem mais eficiência ou mais competência, e alguns até colocam como mais sorte, né? Não existe essa de sorte. Quem tem competência ganha, independentemente da qualidade e do que ele produziu, mesmo que tenha sido inferior. Acho que se o Corinthians tivesse jogado muito mais do que o Chelsea, não teria o Muralha Gemada ganha os prêmios que ganhou, como melhor em campo, né? Melhor do campeonato, melhor em campo todo. Portanto, o importante que o Corinthians ganhou, recuperou o prestígio do futebol brasileiro, a dignidade do futebol brasileiro, né? Que o Santos deixou uma imagem ruim o ano passado, mas o Corinthians recuperou. Teve coragem de jogar contra o Chelsea, teve coragem de jogar. E se o Chelsea não teve competência para fazer o gol, o Guerreiro teve competência e o Chico Lang já pensa em naturalizá-lo para ver se ele pode jogar na seleção brasileira. Ele mas não fala, tem jeito, pelo não tem ninguém, ele vai naturalizar o cara. Ele já jogou. Ele fala português muito melhor que muita gente. Tem 3 peruanos que ganharam títulos mundiais de todos os tempos. Tem o Pizarro, um jogador chamado Joia e o Guerreiro. Os caras tem 3 e ainda querem naturalizar. Mas tem um outro peruano também, Vargas. Não, o peruano do Ramírez. Corinthians. O Ramírez foi campeão do mundo. Não interessa, ele treinou, ele ajudou. O Zizal é campeão do mundo. Ele foi sombra. O Zizal é campeão do mundo. Ele foi sombra, ele treinou, ele exigiu que o Martínez se empenhasse mais, que o Emerson se empenhasse mais. E o Zizal também. Portanto, eles foram campeões do mundo. Então, acrescente na sua lista mais um peruano campeão do mundo, entendeu? Bom, o que interessa é isso, que o Brasil foi campeão do mundo e que corintianos como o Paulo da PPC, o Jair Bilac, a Netinha nasceu, né? O Pascoal ali, o André, o Leandro, o seu Vieirão lá da Rova Teles, o Valmir Arenda, o Claudinho Ladeia, o Davi Nassif, estão felizes da vida. Mamaram todos que podiam mamar e estão comemorando esse título. Só aí. tem um detalhe. Corinthians é Corinthians, Brasil é Brasil. O prestígio do futebol brasileiro tá longe, sei lá. Depois vamos discutir mas esse de tema. clube mas não. O Corinthians de clube é o não. Corinthians, pô. De clube não. Corinthians é o Corinthians. O futebol brasileiro não de mistura, clubes... não. Quando perdia, quem perdia era o Corinthians. O Agora senhor que tem ganhou que o Corinthians aceitar. é Corinthians. O Não vai senhor que é um europeu disfarçado de brasileiro... Ao contrário, o senhor eu tem sou um que europeu aceitar. aberto. O senhor é um europeu disfarçado de brasileiro. Não, senhor, disfarçado não. O senhor tem em que futebol aceitar. abertamente. O futebol europeu é muito superior ao brasileiro. Clube por clube, o Brasil deu um chocolate no Chelsea. Não interessa que o goleiro foi o melhor em campo. Eu não sou europeu, pessoal. Em termos de futebol, não é pra comparar. Inclusive o campeonato. Agora o Chelsea vai disputar a Premier League e o Corinthians o Campeonato Paulista. É um negócio muito parecido. Mas quem é campeão do mundo? Quem é campeão do mundo? Quem tá com o distintivo, com o logo? É o que tá na Premier League? Pois é. Então pra você ver como, como não se aproveita o que se conquista aqui. Mas, Michele Janela, temos presentinhos hoje para os nossos telespectadores? Ô, Michele, de você falar, tinha um cara vendendo a bandeira do Chelsea. Aonde? Ontem eu passei, eu Tem falei... vários, tinha vários. Ô, meu, por que você não pega essa bandeira aí? Que é isso? que é Falta de respeito. Aí eu... É que você apostava que Corinthians era Brasil, né? Mas como é que o cara me vende a bandeira do Chelsea? Só, Chico, tenha certeza, os corintianos, só nós. Só nós aqui. Não, você não. Só nós. Só nós aqui, cara. Só nós. Não foi todo mundo que torceu como a gente, não. É emoção, essa coisa toda. Eu tô vendo essa emoção. Tá muito emocionado. Aliás, falando nisso, eu encontrei Antoine Gebran. Quem tem um lencinho pra ele jogar Eu lá? encontrei Antoine Gebran logo Jacaré. depois do jogo. Aí o Gebran tava, né, sendo abanado pelo Cid. Eu falei, o que foi, Gebran? E o Gebran, sem mesmo, falando assim, Flávio, não dormi a noite toda, nervoso pra caramba. Durante o jogo, tomei umas caipirinhas. Cara, quando eu fui levantar, não deu pra levantar. Mas tá tudo bem, um abraço pro nosso Antônio Gebran, que você sempre mesa redonda. Grande abraço, E comemorou pra caramba, tem que comer. Na verdade, bebemorou e comemorou, né? Mas vamos pros presentinhos. Você viu como que as coisas, né, caminham pro destino. O Corinthians foi campeão da Libertadores contra quem? Contra o seu Boca. Agora o Corinthians foi campeão do mundo contra quem?
contra o Chelsea, o seu time inglês. Não gosto de Chelsea não, Chelsea não. Meu time inglês é o Manchester United, eu não gosto do Chelsea. Tá abaixo, esses times do Chelsea. empresários, Abaixo do é o Chelsea. líder do campeonato, tá disparado. É líder do campeonato, mas não se credenciou para ir lá para disputar a final. Então, você tem que engolir o Corinthians. O Corinthians, sim. Futebol tem que brasileiro é outro engolir. papo. Corinthians é diferente. Não vamos misturar. Quando perdia o Corinthians. Agora que ganhou o Brasil, vai te catar. Quem ganhou foi o Corinthians. Você tem que trazer as quatro patas. As quatro patas do carneiro aqui. Que carneiro? Ô, Flávio, olha, fala assim, ó, você vai viajar, daqui a gente vai entrar de férias, na hora que você voltar, eu te pago um carneiro, pronto. Mas que raio de Você é muito carneiro bom de isso aí? vaca. Eu já Você falei que eu prometeu- não quero saber de carneiro. Aliás, está a Carneiro mesa é muito inteira convidada, barulhento. Betão, Não você tem, não também, dá, não dá. Betão, Zé Elias, Basílio, Vanderlei Nogueira, Michele, os câmeras, eu pago, não tem problema. Eu não quero saber de Eu carneiro pago. nenhum. Michele, vamos aos presentinhos, por favor. É isso aí, Flávio Aliás, Prado. são presentões, né? São presentões e muito obrigada a todos que estão assistindo aqui o Mesa Redonda. Parabéns, corintianos, foi merecida essa vitória. E parabéns para a torcida também, que fez uma festa fora do comum. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho da repercussão desse título do Corinthians no mundo todo, nos jornais do mundo todo. E vamos primeiro falar dos prêmios de hoje. Para começar, temos o DVD Soberano 2, oficial do São Paulo, que retrata a época conquista do Mundial Interclubes FIFA 2005 pelo São Paulo. Feito pela mesma equipe de tricolores apaixonados que realizou o Soberano 6 vezes São Paulo, tá? Então tem o Soberano junto com este kit super que eu adoro falar da Brasforma, a nossa patrocinadora, o lançamento da Brasforma, que é o kit limpa-telas com spray e flanela anti-risco para você limpar a tela da sua televisão, mais o suporte universal para TVs LCD, LED e plasma, da nossa querida patrocinadora Brasforma lá da Moca. E o outro presente de hoje, Flávio? Ó, para você ganhar tem que mandar e-mail para mesaredonda@tvgazeta.com.br, nome completo, telefone e endereço, senão não ganha, e fala qual dos kits você quer. O outro presente é essa aqui, ó. Olha que linda a camisa do Corinthians aqui do Basilhão para você colocar, comemorar. É de e sair. 77, né? É a réplica de 77. Réplica Quero de agradecer, 77. né, principalmente ao Rony e o Pedro, que são da Todo Poderoso, que eu tenho um contrato com eles. Ó, que linda aqui, ó, número 8. Chiquérrimo, né? Já comemora o título de 2012 com a camisa de 77. Para levar essa camisa que é tamanho G, que é tamanho Flávio Prado, se bem que esse é um G não tão grande. Dá para entender isso. Mas é um G Flávio Prado. Acho que seria mais um GG para falar. Não, um G. Pra ficar folgado é GG. Você manda O um que é? e-mail pra Mesa Redonda. Falei que ia falar. tvgazeta.com.br. Oh, Deus. Como sou atacado. Oh, Deus. Todos me atacam. O azar dela que a última palavra será sua. Não, a vingança. Ó, como diz o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então, É verdade, é O verdade. seu Madruga fala isso. Então eu fico É esse, tranquilo. Michele. Fico Ele manda sossegado. desligar teu microfone e a última palavra Gente, deixa eu dele. falar aqui, diretor, não tá desligado ainda, deixa eu só dar um recado. Esse ano todo ele fica falando do casal, Michele, Celso e tal, criando problemas E não é comigo um casal? E com o meu marido, não sou casada com ele. Mas sou eu não casada falei que você é com ele. casado, eu falei que é um E casal. no final do programa, ele pede pro meu diretor desligar o meu microfone. E aí eu falo, casal caramba. E aí não sai nada no ar, porque a minha avó gravou o programa e eu assisti que não tenho voz nesse programa. Então falei agora, eu sou Não, Michele, casada muito bem. com o Bruno. E Muito o Celso é bem, Dona Natal. Obrigada, Boa, gente. Michele. Valeu, amigo. Alguma vez eu falei que a Michelle era casada com o Celso? Fica falando me lembro. casal. Casal, mas é um casal. Um homem e uma mulher é um casal. Não, é Você fala, uma dupla. colegas, companheiros. Como é? Companheiros. Nem companheiro, porque companheiro hoje é união estável, sei lá. Nem isso. É melhor casal. Tu não disseste. Não é Então tá, vai, segue o programa, segue a você pauta. que falou. Mas olha, você como advogado, você acabou de se formar, você sabe que os direitos são os mesmos, não tem problema nenhum. Quase Tá os tudo certo. mesmos. Betão, Caso de você vive Champions League, você acompanhou a conquista do Chelsea na Champions passada e a eliminação do Chelsea nessa primeira fase da Champions League e viu hoje, evidentemente, Corinthians e Chelsea. Foi um patamar acima do futebol brasileiro? Você considera que é uma coisa específica do Corinthians? O futebol brasileiro pode hoje dizer, depois do jogo do Corinthians, que está ombreado ao futebol europeu? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Acho que eu não diria futebol brasileiro no modo geral.
Acho que o Tite implantou isso no Corinthians desde que ele assumiu a equipe, uma postura de jogo bem semelhante a que os clubes adotam na Europa, né? E o que eu pude ver hoje no jogo de hoje é que o Chelsea ele jogou diferente do que ele joga normalmente. Porque o Chelsea normalmente ele joga mais esperando as equipes, né? Isso qualquer jogo da Europa. E hoje você vê na saída de jogo, primeiro passe já deu para o zagueiro já jogou a bola para frente. Tirou o Michels, né? Que é o homem de marcação. Isso, mostrando que queria atacar mais do que segurar, né? Mas acho que o Corinthians hoje mostrou bem a sua postura, desde o começo do jogo mostrou o que queria e por isso conseguiu o resultado. Mas assim, é uma coisa específica do Corinthians. Não dá pra dizer que o futebol, porque tá coisa. A gente tá ouvindo muito isso, tá vendo? Futebol europeu, fala-se tanto no futebol europeu e tal. Eu acho que não dá nem termos de comparação. Taticamente, bom, em termos de organização é até brincadeira, mas taticamente, por exemplo, acho que o futebol europeu está muito atrasado. O Corinthians muda essa história ou o Corinthians é um caso à parte? Para ser sincero, quando eu tô lá, né, assisto os jogos do Campeonato Brasileiro, eu sinto muita diferença já, né? Eu acho que eu cresci taticamente, vamos dizer assim, observando muitos europeus jogar e muitas vezes eu vejo aqui no Brasil o lateral cruzando, outro lateral chega cabeceando e coisas que lá você não vê. Então eu acho que o Corinthians em si tem esse estilo de jogo, acho que não são todas as equipes brasileiras, de repente o Fluminense se mostrou bem organizado, bem determinado naquilo que quer para os jogos, acho que o Grêmio também conseguiu já mostrar. Eu acho que o futebol brasileiro está evoluindo para isso, né? Alguns discordam que é uma evolução, acho que o futebol brasileiro é melhor, mas eu acho que o futebol brasileiro está evoluindo para se igualar ao sistema europeu. Nós vamos conversar muito sobre o tema, óbvio, né? Mas olha, a nossa equipe foi para um pub. Pub é legal, né? Pub. Para ver a torcida do Chelsea contra a do Corinthians. Mas olha só, dá uma olhadinha o que aconteceu. O pub, o bar, é em inglês, mas a freguesia, ou melhor, os frequentadores são corintianos. Entre os loucos, um estranho no ninho. No Brasil você é o quê? Palmeirense. Atenção, atenção, direito de resposta para a maioria. Ele morre, mas ele fala que é palmeirense aqui, ó. Tem que ser Corinthians aqui. Meninas, quem decide o jogo hoje pra vocês? Corinthians. Olha, o jogador que vai fazer o gol. Quer que eu fale? Guerreiro. Paulo Guerreiro, pra você. Romarinho. Corinthians tem um conjunto, né? Eles têm muito... Os jogadores têm muita qualidade, mas o Corinthians tem um conjunto que ganhou na Libertadores. Eu acho que o Chelsea ainda é favorito, mas o Corinthians tem o conjunto. Otimismo que vira pura tensão. Nervosismo com bola rolando. Uns não piscam. Outros nem querem ver o jogo. Enrolados na paixão, os corintianos sofrem com os ataques do Chelsea. Mas a cada defesa, a cada milagre de Peter Cássio, nascem verdadeiras comemorações de gols. O Corinthians também tem os seus momentos. E 0-0 no primeiro tempo. Durante o intervalo, aquele palmeirense ganha 2 reforços. De verdade, aqui no Brasil, você torce pra quem? São Paulo. Esse aqui tá com o bonezinho do Chelsea. Mostra pra gente, por gentileza, cara. São Paulino também? Sim, claro. Ganhamos 3 vezes esse negócio aí já. Mas aqui no pub inglês só tem corintiano, além de vocês dois aqui, um palmeirense escondido no Corintiano pub. não tem dinheiro pra comprar passagem pra ir pro Japão e invadir os pubs aqui. Como é que é torcer pro Chelsea? Por que essa paixão pelo Chelsea? É só pra provocar o rival Corinthians? Lógico, não tem. Podia ser qualquer outro time, a gente ia torcer. No sino, no toque do garçom, a decisão recomeça. A fé entra em cena. Ninguém vai colocar água nesse chope, nem calar essa torcida. Até que Paulo Guerreiro, no Japão, detona, explode a fiel aqui do outro lado do mundo. Que a gente não ia conseguir, a gente não ia chegar lá, a gente tá chegando, a gente vai chegar. Eu falei, é ele, o cara.
essas lágrimas de alívio, de emoção. O Mundial é nosso. O goleiro Cássio continua intransponível. O coração tá parado já desde a hora do gol. Não tá mais funcionando, tá só... Tô respirando só, o coração não tá funcionando não. Porém, havia tempo para mais um ou dois sustos e só. Acabou, o Corinthians é bicampeão do mundo pro delírio de mais de 30 milhões de fiéis espalhados por todos os cantos do planeta. E agora a festa é dele! É bicampeão mesmo, é? Basílio, é bi? É claro que é, você sabe que é, não, né? 2 vezes. Não, eu não sei nada. Aquele do Valeu aqui, aquele do Valeu. Do Rio? É É 2 só vezes você campeão. procurar na FIFA, né? Lá tá Tem Boca. no- Lá eu vi lá Boca. Tem? É Boca, tá o Boca. Tá o Boca? Não, E não, o Corinthians tem está como o quê? Para de provocar. Tem o Corinthians também lá e dá uma explicação. Então meio, é 1,5. Não, o Corinthians é bicampeão, campeão em 2000, campeão em 2012. Bicampeão é correto. Bicampeão. Claro que convencionou-se falar bicampeão. O Godoy tem razão, isso é 2 vezes campeão. Mas é que convencionou-se falar, igual o Brasil. O Brasil ganhou título, não ganhou 5 títulos seguidos. E aí, nego estufa o peito e fala que é pentacampeão. Então, o Corinthians é bicampeão mundial e coloca o Brasil na frente, né? Porque tem um ranking último aí. O Corinthians tem 2 títulos, o São Paulo tem 1. Bom, isso desde que começou esse esquema de Mundial. Desde Porque lá atrás teve o Santos, teve o Flamengo, teve o Grêmio, teve um monte de time lá. Nesse sistema de disputa. Ok? Perfeito. Zé Elias, indiscutível? Não, indiscutível. O Corinthians acho que até demorou um pouquinho para acreditar que ele poderia vencer o Chelsea. No comecinho do jogo ele demorou um pouco, viu que o Chelsea respeitou um pouco o Chelsea e depois, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians começou a jogar com a sua forma no contra-ataque e no segundo tempo sobrou. Acho que o Corinthians no segundo tempo atropelou o Chelsea e foi melhor. Mesmo com as defesas do Cássio, eu acho que foram lances isolados, não foram lances criados, foi um escanteio, uma bola parada, não é que foi trabalhado aquele bola de pé em pé. Então eu acho que o Corinthians no segundo tempo foi superior ao Chelsea e mereceu o título. E mesmo no primeiro tempo, em 2 oportunidades, o Sheik, uma ele perdeu, uma bola que o Guerreiro tocou, e outra ele devia ter tocado pro Guerreiro e provavelmente sairia o gol. O Godoy, en passant, porque não teve nada que chamasse tanto a atenção em termos de arbitragem, mas o árbitro turco, ele foi de uma frieza, de uma tranquilidade, e com escolas tão diferentes, né? É essa que era a maior preocupação, né? Qual o estilo que ele adotaria para apitar e de que maneira os jogadores do Corinthians, principalmente, se adaptariam ao estilo dele. Então, nós tivemos a oportunidade de ver o Guerreiro se jogando na área quando poderia tentar a jogada. Aí, dificilmente o árbitro marcaria pênalti naquele lance. Mas a gente se deu para sentir a dificuldade do próprio árbitro em encontrar o meio termo, para não apitar muito a lá europeu e nem ceder ao estilo sul-americano, latino-americano. Então ele conseguiu manter esse equilíbrio e se saiu muito bem. E um lance que poderia causar alguma discussão aí, no momento em que os elogios foram todos direcionados para o Cássio, dizer que a única falha que ele teve, o gol não valeu, que seria aquele gol marcado pelo Fernando Torres. Estava impedido mesmo. Mas ali o Cássio não falhou, porque ele só chega atrasado porque o Fernando Torres está adiantado. Porque se o Fernando Torres tivesse que sair da posição legal, o Cássio chegaria primeiro. Então, até nesse momento, o Cássio chega atrasado porque o Fernando Torres está impedido e impedimento corretamente marcado. A expulsão do Kerry foi justa? A expulsão, cara, eu até agora não vi na transmissão e não vi a imagem do que ele fez. Eu vi ele explicando para o Rafa Benítez o que ele tinha feito. Um gesto com o braço, o adversário, o Sheik, tinha feito um gesto com o braço, mas a imagem não foi mostrada e eu não sei o que ele fez. Agora, deu para perceber ali que o Rafa Benítez não queria nem que ele discutisse. Sai logo para a gente poder jogar mesmo com 10, reiniciar o jogo rapidamente. Então ficou ali
Quando perguntam para mim o que precisa ser feito na arbitragem para melhorar a arbitragem, pô, tira a câmera de televisão, que é a melhor arbitragem pra caramba, né? Quer dizer, a televisão não mostrou, não se discute nada, não tem o que discutir, né? Só vai ter o que discutir quando a televisão mostrar várias vezes ou de ângulos diferentes e as opiniões serão formadas e colocadas para apreciação. E vamos relembrar então os melhores momentos da grande vitória corintiana, histórica vitória corintiana. O Corinthians ganhou no Japão do Chelsea e é campeão mundial mais uma vez. Vamos ver. Em Yokohama, a primeira oportunidade do jogo foi do Chelsea aos 10 minutos. Mais Corinthians no ataque, Paulinho arriscando de longe. Depois, nessa jogada de Paulo Guerreiro, ele se jogou na área e o árbitro nada marcou. Cássio mais uma vez foi bem. Já no segundo tempo, mais Chelsea no ataque. Raza foi lançado. Cássio apareceu mais uma vez para salvar o time do Corinthians. O Chelsea correu, foi a luta. Torres teve outra chance. Cássio salvou o Corinthians mais uma vez. Nesse lance foi anotado impedimento do atacante do Chelsea. O espanhol realmente estava avançado. Em Yokohama. Jogadores cantaram. Ô Betão, ontem, quando veio a definição do Jorge Henrique no lugar do Douglas, colocou-se algumas situações, uma mudança e tal, mas o Jorge Henrique ajudou a matar o lado forte, né? O Ashley Cole e o Raza até saiu durante o jogo. É o que foi totalmente planejado, né? Acho que não foi por acaso que o Tite fez essa alteração. Eu até achei que ficou bem claro a determinação do Tite, que é marcar por zona, foi marcado por zona, mas eu ainda achei que fizeram a marcação por zona, mas deram um pouco de espaço para o Chelsea pensar. Acho que poderia ser uma marcação por zona, mas cada um encostando mais. Mas o Jorge Henrique é um jogador totalmente tático, que ajuda muito a equipe, tanto se precisar atacar ou se precisar defender. Ele está ali para isso. E no Corinthians, com o Douglas e com o Danilo, eu acredito que falta um pouco da jogada com a bola dominada, né? É mais através dos passes em diagonal. E com o Jorge Henrique também tem essa possibilidade. Para você, o melhor do jogo foi considerado pela FIFA o Cássio. Para você foi realmente o melhor? Se aponta um outro jogador? E se o Cássio for melhor, quem foi o segundo melhor do Corinthians? Não, do jogo, eu acredito que o Cássio. Mas o Corinthians teve jogadores assim, fundamentais com a experiência. De repente, o próprio Alessandro, o Guerreiro, o Emerson, que seguraram bola quando foi preciso. O Danilo, tinha momento ali atrás que, se fosse qualquer outro jogador, ia dar um chutão para frente. Ele saía com passe e isso retardava bastante o jogo. Então, acho que não consigo ressaltar algum assim, mas o Corinthians, num apanhado geral, teve um monte de jogador que você pode apontar como fundamental dessa partida. Para você, Basílio, os melhores do Corinthians, dois, vai, só para a gente sentir o seu pulso. Não, eu vou pelo segundo, eu coloco o Danilo. Melhor o Danilo. O Danilo foi o jogador mais equilibrado, concordo plenamente com o Betão, foi um jogador que não dá chutão, muito pelo contrário, até pela sua própria característica, saía jogando todo momento, passava a bola corretamente. E é bom, olha, ô Flávio, eu estava ouvindo aqui o início do programa, tanto você como o próprio Vanderlei, o Corinthians se planejou para buscar esse título, entendeu? Eu vou te dar alguns adendos que é muito importante. O jogador saiu daqui do Brasil consciente que só tinha que jogar futebol. Era o importante para ele. Foi pago premiação, foi pago 13º, pagamento, tudo aquilo que eles tinham que receber, eles receberam antes de viajar. Então, eles só tinham que cumprir com a sua função e a sua missão, que era jogar futebol. Então, dentro desse planejamento, eu acho que está aí uma resposta maior e, quem sabe, de repente, né, está sendo premiado por essa conquista. Porque eles fizeram por valer. Que, querendo ou não, o Chelsea ganhou do Barcelona. E o Barcelona perdeu até pênalti contra o Chelsea. E o Chelsea foi um time aplicado, determinado, que foi lá e conseguiu. E o Corinthians foi lá, fez o mesmo que deveria ser feito. Conseguiu através dos seus esforços e dentro de uma coisa que eu coloco como ponto fundamental. Foi um time aplicado, determinado e corajoso acima de tudo. Eu concordo também com o Danilo. Aliás, jogador extraordinário, hein? Ele conseguiu por dois rivais
que pelo São Paulo ele também foi campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão do mundo, e agora pelo Corinthians. O negócio é impressionante, é um jogador que tem que tirar o chapéu. Para vocês, Eli, dos menores. Eu acho um jogador fundamental. Nas duas últimas partidas do Corinthians, tanto contra o São Paulo quanto o Al-Ahly, não jogou bem e o time não jogou bem. Paulinho. O Paulinho é o homem que faz o mecanismo do Corinthians funcionar. É o homem que marca, é o homem que faz a bola chegar no Danilo, é o homem que puxa o contra-ataque, faz o passe para o Emerson. Né? Eu acho que o Paulinho ali no meio acho que, vamos dizer assim, é 80% da equipe, é o coração, é a cabeça, é o que faz a ligação. Eu acho que Paulinho hoje para mim foi excepcional. Vanderlei, qual foi o melhor para você? Bom, já falei, né? Todo mundo parece que concorda com o Cássio, não estamos falando sobre o segundo colocado. Pode ser, né? pode ser. Né? Eu considero o Danilo melhor. Melhor que o Cássio? Melhor que o Cássio. Tá certo. Então, eu fico com o Cássio, entendo que o Danilo foi muito bem, o Paulinho foi bem. Não tem nenhum jogador do Corinthians que, olha, esse frustrou. Guerreiro, né? Guerreiro esse decepcionou. O Guerreiro foi um guerreiro, efetivamente. Né? O Sheik continua sendo um malandro que não vai preso, né? O malandro que vai preso não é malandro, né? O malandro que é expulso não é malandro, né? O malandro que é malandro e não vai preso, né? Diria Nelson Rodrigues. Esse é o malandro romântico, o malandro que arranja uma grande confusão, depois tá todo mundo brigando, ele sai pela esquerda e vai no boteco mais próximo para de longe ficar apreciando o salseiro que ele arranjou, né? Então, o Emerson de novo arranjou uma expulsão, né? Fez um grande teatro no Japão. E foi muito legal. Cássio em primeiro e Danilo em segundo. E você, Godoy, os dois melhores para você? Os dois melhores foram o Cássio e os demais. O único que me decepcionou foi o Emerson. Tecnicamente, não taticamente. Porque o Emerson, eu esperava que ele poderia, mais uma vez, pelo currículo dele, o que vem acontecendo com ele desde que ele voltou para o futebol brasileiro, que ele teria um desempenho no momento individual melhor do que ele teve. Então, eu estava comentando com o Betão aqui, observações que eu fiz durante o jogo, quantos passes ele errou, passes curtos, passes longos, um cara que pela experiência e pelo que ele representa para o Corinthians, eu achava que hoje ele voltaria a ser aquele Emerson que foi em decisões anteriores. A única observação que eu faço, depois do Cássio, todos os demais, um senãozinho aí para o Emerson que não correspondeu à minha expectativa. Chico? Bom, Flávio, não tem a menor dúvida que depois do Cássio foi o Guerreiro, né? Até porque, aliás, o Guerreiro e toda a equipe de fisioterapia e de médicos do Corinthians. Ele saiu baleado mesmo. Aqui entre nós, hein? Hoje é Betão, Zé Elias, o Betão que é jogador ainda, o Basílio que já parou, e que doía o seu joelho, não é fácil, não é verdade? Dói até hoje. Só em mim que você fez gol, né? Dói até hoje. Mas mim ele fazia gol quando ele jogava contra. Mas enfim, contra a imprensa. Mas enfim, é o seguinte, eu acho que a equipe do Corinthians, a equipe de fisioterapeutas e a equipe médica do Corinthians fez um trabalho espetacular em cima do Guerreiro. Espetacular. E qualquer outro time, ele não jogaria... E ele fez esse gol também, né? Bom lembrar, né? Ele fez os dois. Isso exatamente porque ele foi o homem que decidiu o jogo. Ele decidiu os dois jogos, com 2 bolas de cabeça. Ah, mas por que ele não fez de chute? Porque ele tá com o joelho estourado, tá baleadaço. Tá baleadaço. Então é que ele estava até evitando chutar no gol. Se o Sheik rola... toco no primeiro tempo, cara. Levou um baita de um toco, quase que sai de campo. E foi do Davi Luiz. Davi Luiz que pegou ele. Então eu acho que ele foi... Se o Ronaldo, em 2009, foi o exemplo da superação, fim de carreira, brilhante, deu 2 títulos para o Corinthians, campeão paulista invicto e Copa do Brasil em cima do Internacional, sobrando em cima do Internacional, que na época estava na mão do Tite, o Internacional. Né? O Guerreiro esse ano mostrou o seguinte, que o Corinthians tem estrutura para recuperar jogador e para pôr em campo. Que qualquer outro time do Brasil, o Guerreiro ficaria 3 meses de molho. Nem levaria ele. Nem levaria o cara. Se o Valdívia está no Corinthians, vou dizer, se o Valdívia está no Corinthians, ele jogava
Ele jogava os 6 últimos jogos. Não, aí não exagera. Jogava. Também não exagera. Jogava. Valdívia, Valdívia. Não, sabia morrer. Aí já é No Santos Futebol Clube, ficou muita gente de fora esse ano aqui. Não porque está faltando Neymar, mas muito nego deu Miguel lá e ficou lá no departamento médico. No Corinthians não tem isso, não. E digo mais, esse cara sim foi o cara. Porque ele jogou machucado e fez 2 gols de cabeça. Que quer mais o quê? Esse cara merece ficar no Corinthians. Eu duvidava dele. Nos 8 últimos jogos ele fez 7 gols. 7 gols. Ele sempre foi artilheiro. Na Alemanha ele era um baleado, hein? Baleadaço. Agora, craque ele não é. Né? Não é mesmo, ele é fazedor de gol. E o Basílio driblam muito ele melhor é fazedor de gol. Agora, que ele é fazedor de gol, o cara é. Ô Flávio, eu queria fazer uma pergunta pro Betão, aproveitar que o Betão está aqui. Fiquei sabendo que o Betão, não sei se no jogo contra Corinthians e Atlético Mineiro, o Betão foi lá dar um abração no Tite e colocou no bolso dele uma carta. E essa carta ele pediu para, você confirme ou não a história, você pediu que ela fosse lida no momento em que o Corinthians estivesse no Mundial de Clubes. E antes do primeiro jogo contra o Arley, o Tite leu a carta para os jogadores. Eu queria que você dissesse para nós aqui o que continha, qual é o teor da carta. Não, então, na verdade, o que aconteceu assim, eu tive um relacionamento com o Tite no Corinthians muito bom, né? Eu até costumo dizer que o Tite não nasceu pro futebol, porque ele é muito humano, muito paizão, e tivemos um ano maravilhoso. Ele me ensinou muitas coisas em 2004, que a gente estava quase para ser rebaixado e chegamos em quinto no Campeonato Brasileiro com um elenco de repente que não tinha tanta qualidade assim, mas chegamos. E depois ele saiu do Corinthians e foi para o Atlético Mineiro e fiz uma carta em forma de agradecimento por tudo que ele me ensinou, como pessoa também, como profissional. E eu coloquei no bolso dele antes do jogo realmente. Eu falei, só lê depois do jogo. E o Tite, ele é um cara que está sempre jogando com o time, soa muito. Eu falei, essa carta vai ficar aí no bolso dele, ele vai, né? Ele vai esquecer, vai molhar, vai tal. Mas passou. Daí, quando eu estava lá no Dínamo, chegou um zagueiro que jogava no Atlético com ele para jogar comigo, Leandro Almeida. Ele chegou falando, pô, o Tite lá sempre fala de você, sempre deu uma carta sua lá pra gente, para motivar os jogadores e tal. Só que eu não falei que era para ir no Mundial, nada. Dei para ele guardar como recordação, forma de reconhecimento. Daí tá bom, passaram, não sei, E o texto anos. qual é? O que você escreveu? Não, foi forma de agradecimento por tudo que ele me ensinou, por tudo que eu pude viver com ele. Mas ele leu para os jogadores, é porque tem alguma coisa lá então, mas importante. eu não falei para ele ler para os jogadores, não. Foi para ele. Leu. Então, daí quando foi agora, antes do jogo do Al-Ahly, contra o Al-Ahly, eu estava em casa escovando o dente. E hoje, com tecnologia, você está fazendo tudo com internet, telefone, né? E eu estava escovando o dente e eu vi uma mensagem. Eu não quero falar a pessoa, para não, né? Pra não... Claro. Eu vi uma mensagem inbox lá. Eu tenho muitos amigos que estão no Corinthians ainda. O pessoal tem jogador, tem pessoal lá do departamento médico, que são todos meus amigos. Uma mensagem inbox falando, pô, Betão, tô te escrevendo aqui. Eu falei, mas o que essa mensagem antes do jogo Era importante? um jogador que está lá? Daí falou assim, falei, os caras estão lá no Japão, que vai mandar mensagem para mim inbox, né? Daí eu falei, pô, Betão, tô te escrevendo que eu gosto muito de você, eu quero só relatar que o Tite só falou de você na pré-eleição e leu uma carta que você deu para ele em 2007. Olha. 2007? Em 2007 eu dei a carta para ele. Eu falei, mas o que os caras estão pensando em mim, né? Mas eu estou insistindo. Não é possível que você não fale alguma coisa que você escreveu na carta. Tem alguma coisa nessa carta mágica. Alguma coisa não, se a carta está 5 anos no bolso do cara, então. e aí ele vai disputar o título mundial. E lê a carta, E na hora eu fiquei assim, mexeu muito comigo, porque você nunca quer imaginar, nunca quer esperar que o Corinthians, num momento tão importante que estava vivendo, pô, o Tite ia lembrar imagine o que mexeu com o Tite. Se então, mexeu com você, imagine com o Tite. Era só um agradecimento, não tinha nada, não uma mensagem. O que você escreveu? Assim, eu não vou lembrar de cabeça o que eu escrevi, o que tinha na carta. Mas tem uma cópia aí da carta? Meu irmão perguntou a mesma coisa, você não tem uma cópia dessa carta? Aí eu falei, devo ter, mas não sei onde está, né? Mas. E essa pessoa relatou que ele ficou emocionado na hora que leu também, que motivou os jogadores. Legal. Eu também fiquei muito emocionado. Mas fundamentalmente é porque você acha que ele não nasceu para o futebol? Então, assim, eu tenho essa impressão dele, né? Que o futebol, todo mundo sabe aqui, não é um meio tão limpo assim, né? Tem muita coisa que... E o Tite é um cara que eu acho que... Agora, olha como é a vida. Em 2010,
Vamos relembrar, puxar Bom isso isso, aqui. hein? 2010, o Tite estava com um time campeão dos Emirados Árabes, Al Wahda, classificado para o Mundial que seria lá, né? No lugar do time japonês. É o equivalente ao japonês, ao Hiroshima. Aí o Corinthians convidou o Tite, o Adilson saiu e convidou o Tite. E o Tite chegou e as pessoas disseram, pô, você vai largar a chance de disputar o Mundial? E ele largou, não, larguei, eu não tinha quase chance lá e tal. Quem foi campeão naquele Mundial? O Rafa Benítez, com a Inter. E passou, eles se encontram, os dois, o que foi campeão no Mundial que o Tite abdicou para jogar pelo Corinthians, para treinar o Corinthians, eles se encontram e o Tite é campeão em cima do Rafa Benítez. Ou seja, o que é do homem o bicho não come. Ele não seria campeão com a Al Wahda, mas ele largou uma situação de conforto financeiro, um Mundial, e foi buscar um outro Mundial numa condição muito maior. E só para completar, assim, acho que é para mostrar o que vale a pena você ser um bom profissional, uma pessoa honesta, tal, que de repente, se eu fosse qualquer jogador que já tivesse feito um monte de besteira, com certeza ele ia citar essa carta, não ia citar meu nome de maneira alguma. Claro. Né? Então, acho que é interessante todo jogador jovem aí manter uma postura que acho que... Eu quis colocar isso sobre a mesa para você confirmar. Pena que você não lembre o texto da carta, mas de qualquer maneira deve ser alguma coisa que tocou muito no coração do Tite para ele guardar por 5 anos. Você vê como é que são as motivações, né? É verdade. O Zé Roberto Guimarães disse aqui a história do Corcunda. Mas é verdade, cada um pega uma coisa. É verdade. O Tite falou quando ele viu o Corcunda, ele passou a mão no Corcunda e falou, Tite vamos não. nessa, porque passar a mão no Corcunda. Zé Roberto Guimarães. O Tite segurou a carta. Né? Tem cara que acha que, por exemplo, vê um anão dá sorte. Não, depende, cara. Tem cara que faz coleção de anão. Não, tem de tudo, é verdade. Mas viu, ô Flávio Prado, queria dizer uma coisa pra você. O Betão é um cara... Como é que é? Corcunda? Tem gente que faz coleção. Cada um tá nos bancos que quiser, pô. Anãozinho de jardim enfiado assim, né? Aí o cachorro vai lá, faz um xixizinho em cima. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o Betão tem esse negócio de ser cara agradecido mesmo. Eu me lembro muito bem que quando ele deixou o Corinthians, ele fez uma placa e fez uma carta. E deixou a placa e a camisa que ele jogou pelo Corinthians. E uma moça foi lá e leu o bicho, quando leu, eu chorei no programa. Não sei se foi sua avó, seu avô, seu pai, viu, me ligaram na hora. Quando você foi vendido, você deixou lá uma placa de agradecimento ao Corinthians e deixou a camisa, a última camisa que ele vestiu. Que legal. Lá no Museu do Corinthians. Isso é legal, E aí o que aconteceu? A moça foi lá, o Silvestre foi lá, a moça, né, quando voltou para mim, estava no Gazeta Esportiva, eu não conseguia falar, só conseguia chorar. Então, quer dizer, por quê? Porque o Betão, ele é um cara agradecido. Ele sabe. E o cara bom de carta também, né? Ele se manifesta bem. O cara é um poeta. O cara é um poeta. E jogando pelo Corinthians sempre foi muito raçudo. Tem essa identificação com a torcida, né? Tem mesmo. Então, quero dar os parabéns, né? Porque você não só emocionou o Tite, ajudou o Corinthians a ser campeão lá do Japão, de longe. Assim, né? Também não foi por causa disso que o Corinthians ganhou, entendeu? Também não foi. Né? Como não fazer aquela no Corcunda que a seleção ganhou? É questão de... Mas Betão, não é todo exato, mundo. tem nada a ver. Betão, não é todo mundo que é agradecido. Isso que eu quero dizer pra você. Não é todo mundo que sabe dizer obrigado. Às vezes o cara vira as costas. Não, e como dizer obrigado? Como dizer obrigado? De uma tal forma que o cara não esquece o seu obrigado nos últimos 5 anos. Como eu não esqueci aquela placa que você mandou, aí depois até que tiraram, não sei, uma briga que teve lá, uma coisa idiota, uma placa linda, que é uma coisa que saiu do seu coração. Então, você disse obrigado. Eu, como corintiano e seu fã, eu falei, porra, obrigado mesmo, né? Obrigado, Betão. Quer dizer, é muito legal. Saber agradecer, não é todo mundo que sabe. E dizer obrigado é muito importante também. É verdade. E essa carta, né, Flávio, ela, pelo jeito, ela tem valor muito importante pro Tite, que ele se expresse em qualquer time. Não é por ele estar no Corinthians agora. Ela vai servir de exemplo eternamente pro Tite. É uma carta do lado positivo. Ele sabe o que ele escreveu, sim. Eu também acho que ele tá dando migué aí. Mas é muito importante para ele, pelo menos, preservar e ser sabedor que o Tite vai usar sempre, independente de hoje estar no Corinthians e amanhã qualquer outro. Mas acho que essa carta agora vai ser
né, vão pegar, meter lá no Museu do Corinthians. Que a carta agora é... Não, mas é verdade, ué. São símbolos de vitória. Lembrando que é uma carta que eu lembrei aqui, que eu trouxe aqui, é de um ex-jogador. Claro. Ex-jogador do professor Tite. Porque isso é muito importante, claro. porque se é o técnico do jogador que está atuando com ele, é um tipo de relação. Quando você vai embora, dependendo do que aconteceu nesse momento da saída, a carta poderia ter um outro termo. Vanderlei, eu acho que xingar é fácil. Isso tem um peso muito importante. Eu posso chegar para você, Vanderlei, vai para aquele lugar. Não faça isso. Não vou fazer isso com você, lógico que não, nunca faria. Agora, eu chegar para você e falar, Vanderlei, porra, muito obrigado, é difícil. É verdade. Aliás, falando em ir, você vai viajar com a família nessas férias? Ou vai ficar por aqui mesmo? Qualquer que seja a sua resposta, o seu carro tem que estar em ordem, concorda? E a melhor revisão para o seu carro está na Rede Oficina Brasil. Eu vou dar 5 motivos para você deixar o seu carro zerado e você ficar tranquilo nessas férias. Primeiro, horário diferenciado. Pronto atendimento e você retira o veículo no mesmo dia. Consulte. Segundo, peças originais de reposição. Esse detalhe é muito importante na revisão. Terceiro, segurança e transparência. Você acompanha o serviço que vai sendo realizado. Quarto, preço justo. Além da comodidade, segurança e benefícios, o preço é muito bom. Quinto, garantia e 2 revisões grátis. Nos serviços prestados, você ainda vai ter mais 2 revisões de graça. Olha só, 30 e 60 dias após o serviço. Isso aqui é atendimento, concorda? Separe só um pouquinho do seu 13º e faça uma revisão preventiva do seu veículo na Rede Oficina Brasil. Segurança do seu carro é fundamental, então acesse www.redeoficinabrasil.com.br. Escolha a unidade mais próxima da sua casa e saiba dessa e outras promoções com mais detalhes. São mais de 50 lojas. Revise o seu carro na Rede Oficina Brasil e boa viagem. Torcida do Corinthians espalhada pelo mundo todo e também as torcidas organizadas. Vamos ver como é que foi a comemoração numa delas. O corintiano mal dormiu de sábado para domingo. Também fica difícil com uma final de Mundial pela frente. Que dormir o quê? Pra que dormir? A gente dorme o ano inteiro. Não dorme. Como é que vai dormir? Corinthians hoje ainda vai ser campeão. Corinthians! Foi um tal de rolar na cama danado. Ô, ansiedade. Tô virado, mano. Tô virado daquele jeito. O que você fez à noite? Fala pra mim. Tentei dormir, não consegui dormir, meu brother. Só na expectativa do jogo. Teve também a galera que não pregou o olho por outro motivo. Pela marvada cervejinha. Tô na cerveja desde a meia-noite. Não dormiu? Não. Tamo aqui. Como é que vê o jogo desse jeito? Vê, nós dá bagunçado? Bagunçado. Então, os corintianos que não puderam ir ao Japão vieram se concentrar na quadra da maior torcida alvinegra. Um mundaréu de gente que não podia ver o microfone da Gazeta que, bom, dá só uma olhada. Tá difícil hoje, tá difícil. Uma galera empolgada com o jogo mais importante da vida do Corinthians. Foi difícil se meter no meio dessa torcida, que é apaixonada pelo time. Foi um verdadeiro sufoco. Praticamente 40 minutos pra gente chegar aqui até o fundo da quadra da Gaviões da Fiel. Tamanha quantidade de corintianos fazendo essa grande festa para o timão. Uma fumaceira que deu o tom da festa. A alegria não cabia dentro do galpão. Os corintianos não podiam deixar de lado a provocação com o rival. A quadra virou o estádio de Yokohama. Mãos para o alto, a galera apreensiva com o início do jogo. Mão no rosto, uma roidinha na unha. Uma reza não faz mal a ninguém nessa hora. A energia inteiramente canalizada para a terra do sol nascente. Até
que o padroeiro do Corinthians chegou para abençoar o time dentro de campo. Os mais irreverentes trouxeram uma taça de campeão do mundo para festejar. E todos comemoraram, sem exceção, como um gol, cada defesa do gigante Cássio. Cada gol perdido pelo Sheik, a galera explodia. Até que o gol de Guerreiro saiu. Explosão que foi de arrepiar. Ainda deu tempo para a torcida comemorar o gol anulado do Chelsea. Com 1-0 dentro de campo, essa é a hora de extravasar, torcedor corintiano. Vibre, torça, se emocione. O mundo agora é preto e branco. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Michele Janela. Bom, Flávio, estamos com recordes aqui de e-mails no programa de hoje, muita gente participando. Tem um e-mail aqui de uma fanática torcedora corintiana, aliás, é o Hélio Ramon. Ele fala o seguinte, lá do Jardim Imperador: o próximo objetivo do Corinthians, Chico, é disputar torneios interplanetários, pois aqui na Terra tudo já foi dominado. E os corintianos estão felizes. Ele tem razão, parabéns, bem observado. Bom, o pessoal falando aqui dos melhores nomes do jogo, tudo, Cássio, claro, uma unanimidade. Na minha opinião, o conjunto do Corinthians, e a gente não pode esquecer do treinador Tite, que fez esse conjunto dar certo e ter uma defesa impecável. Só para falar do Kérril, vocês comentaram aqui da hora da expulsão do Kérril, tal, ele se irritou muito. Ele depois deu entrevistas acusando o Emerson de simulação. Ele falou que, porque ele recebeu o cartão vermelho sem antes ter recebido um cartão amarelo, e ele falou que o que aconteceu naquele lance foi o seguinte, o relato dele, né? Provavelmente aquele impacto, ele falou, não teria derrubado minha filha de 1 ano de idade. Ainda assim, Emerson estava rolando no chão 5 ou 6 vezes. E aí ele foi expulso. O que aconteceu? Ele recebeu o cartão vermelho e as imagens não mostraram o lance, mas ele teria dado um chute no brasileiro como resposta a uma cotovelada sofrida no rosto. Então, o Emerson teria dado uma cotovelada e aí ele deu esse chute. E aí acho que o árbitro viu só o chute. Segundo o relato do zagueiro, ele desarmou o Emerson e, após os dois jogadores enroscarem as pernas, o atacante atingiu-lhe no rosto. Admitindo ter ficado irritado, o inglês afirmou que reagiu tocando o rival na canela. Então ele falou que realmente tocou o Emerson na canela, mas que o toque não teria derrubado a filha dele de 1 ano de idade. Okay, mas ótimo. Quer dizer, se for injusto, melhor ainda. Parabéns pro Sheik. É verdade. E lógico. O Sheik que tá ganhando um troféu aí, né? Tá conseguindo expulsar jogador, irritar argentino, tá muito bem. E só quero falar mais uma coisa, uma notícia triste. Morreu um torcedor depois do gol do Corinthians, um torcedor super fanático de 63 anos. Ele sofreu um infarte no Jardim Guadalajara. O aposentado Luiz Antônio Grossi, de 63 anos. Ele, na hora do gol do Paulo Guerreiro, aos 23 minutos do segundo tempo, por volta lá das 10 horas da manhã, começou a passar mal. A família acionou o SAMU, já era tarde, sofreu infarto e já estava morto quando o atendimento chegou em casa, que fica lá no Jardim Guadalajara. Ele era muito conhecido na região e quando souberam, né, os vizinhos, as pessoas do bairro, que ele era muito fanático, o pessoal ficou muito triste mesmo. Fica os nossos sentimentos para a família. Flávio, eu quero aproveitar agora e falar de uma coisa muito boa, que é a STI, é a Sempre Toshiba. Eu estou trabalhando com esse computador aqui, que é muito bacana,
olha só esse Ultrabook STI da Sempre Toshiba. Ele tem tela de 14 polegadas, é ultra leve e ainda tem um design incrível, tá? É super gostoso de teclar, o teclado é bacana, a tela é muito bacana também e tem esse design incrível que eu achei bonito, é leve, olha como é leve, super levinho, dá pra você levar na faculdade, no seu trabalho, trabalhar aqui também no Mesa Redonda, gostoso de escrever. O que é importante é falar que STI é Sempre Toshiba. Legal, legal. Ó, o torcedor do Corinthians espalhado pelo mundo deve ter feito uma festa tremenda e os jornais do mundo inteiro também repercutiram a vitória corintiana. Você tem alguma das manchetes dos jornais? Eu tenho as manchetes sim. Bom, as manchetes são o seguinte, o The Sun, no Reino Unido, fim do mundo, Blues caem na final do Mundial de Clubes. Isso é uma ironia, né? Fim do mundo. Eles acharam o fim do mundo e perderam pro Corinthians. Acharam mesmo. Eu tenho aqui mais uma outra, separei aqui uma outra repercussão. E aí os ingleses, só falando, eles destacaram o Cássio, chamaram ele de tigre, o jornal The Guardian, um outro jornal, porque o The Sun falou do fim do mundo, que o mundo ia acabar porque os Blues caíram na final do Mundial, né? E o The Guardian exaltou a presença da torcida corintiana, falou que foi algo incrível e sobre o Cássio falou o seguinte, incrível atuação do tigre Cássio, ele foi em busca da presa na partida defendendo bolas impressionantes. Nós também temos o La Gazzetta dello Sport, da Itália, falando o mundo é do Corinthians diante do Chelsea de Rafael Benítez. No Clarim da Argentina, deixa eu ver qual que é esse. Esse é o da Espanha, né? O Marca. Falou uma decepção mundial, Corinthians surpreende Chelsea e com gol de Guerreiro conquista o Mundial. Decepção mundial. Eles acharam que o Chelsea era favoritíssimo. Essa é a abordagem. O L'Equipe da França, você vai ler aí, se tiver aí, diz o seguinte... decepção, o Chelsea decepcionou, como se jogasse sozinho, entendeu? Quer dizer, então, para eles a visão lá era que o Chelsea atropelaria. E mesmo os jornais ingleses, depois do jogo do Corinthians contra o Al-Ahly, falaram que o Corinthians era uma piada, que era um time fraco, que ia ser de goleada, que aquilo não era futebol, né? Tudo bem que o Corinthians não jogou muito bem contra o Al-Ahly, mas ganhou. E agora ganhou de novo, né? Argentina, Corinthians fica com toda a glória. Time ganhou de 1-0 do Chelsea e sagrou-se campeão. E na Alemanha, cabeceio de Guerreiro dá título ao Corinthians. Só para falar, Flávio, que a BBC também está enaltecendo o Cássio, falando que ele foi fundamental, fez defesas valiosas, garantiu que o time não sofresse qualquer gol. Se bobear, roubam ele do Corinthians, né? E o que foi muito considerado também por todos os jornais europeus e os principais jornais da Inglaterra que ficaram muito impressionados foi a invasão da torcida corintiana no Japão. Foi algo considerado surpreendente. Eles mesmos, os próprios ingleses, que são meio nariz em pé, falaram o seguinte, os torcedores do Chelsea passaram despercebidos. Aí, palavras do The Guardian. A torcida do Chelsea vai ter que gritar muito se quiser ser reconhecida em Yokohama. É fantástico o que faz a torcida do Corinthians. E a BBC falou, uma torcida que empurra o time do Corinthians com muita força. As coisas estão complicadas para o Chelsea de todas as maneiras. E outro que está sendo muito atacado pelos jornalistas britânicos é o Fernando Torres. Aliás, a cara dele no final do jogo, né? Ele ali parado olhando, a tristeza, né? Porque eles não acreditaram que isso ia acontecer. O Fernando Torres, eles estão falando que perdeu boas oportunidades e foi muito criticado. Atacante com pé de pano. Não pode perder gols fáceis. Não pode perder gols mais fáceis do que marcar em campo. E aí, por aí vai. Aproveitando isso, o futebol brasileiro está cada vez mais parecido com o vôlei. O vôlei, a seleção brasileira, é reconhecido no mundo inteiro, mas a gente não conhece os clubes. E a CBF está dando um jeito de deixar cada vez os clubes brasileiros com menos reconhecimento mundial. É tudo seleção, 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 porque aí interessa. Não tem competição, porque aí ela vende o produto seleção brasileira e os clubes se ferram, não pode excursionar, não pode fazer nada. Betão, você vive na Europa. Eu queria que você falasse, esse nome Corinthians sendo divulgado é importante. Não seria o caso de aproveitar e já fazer esse novo modelo, o Corinthians começar a excursionar, mandar a CBF para o inferno e passar a aproveitar esse momento, já que o próprio nome Corinthians não era tão conhecido? Apesar do Brasil não ser hoje a melhor seleção,
Mas o Brasil é o país do futebol, pode-se dizer assim. Então, acho que os clubes têm que buscar esse reconhecimento, sim, fora. Acho que é muito importante, até mesmo para o marketing, né? Na negócio de compra e venda de jogador. Você vê hoje um jogador aqui no Brasil de nível bom, você vale 5 milhões. Lá, qualquer jogador lá fora vale 5 milhões. Então, acho que vai ser ótimo para o futebol brasileiro ter esse reconhecimento mundial. O Corinthians agora vai ter um maior reconhecimento. O que eu mais escuto lá é Santos, né? Porque desde a época do Pelé, então o Santos é o... Que excursionava. O Santos excursionava. É o clube que mais, de repente, as pessoas comentam. Mas o Corinthians agora, acho que tem que aproveitar esse momento muito bom para estar levando o nome, a marca, então, né? E sobre a seleção brasileira, o que eles falam? Antes de você responder, eu conversei com o Rubinho, o goleiro do Corinthians, né? Irmão do Zé. Zé Liza. Muito prazer. Num determinado momento, o Parece Rubinho... que bebe, né? O Rubinho disse o seguinte, que olha, quando vai sair a convocação da seleção brasileira, eles não ficam mais aguardando a relação, porque eles dizem, entre aspas, qualquer um é chamado para a seleção brasileira, de uns anos para cá. Então, ele ouviu isso de companheiros no futebol italiano quando ele atuava lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Infelizmente, o Brasil não assusta mais, né? Justamente foi jogar Brasil e Ucrânia, né? E a maioria dos jogadores da seleção da Ucrânia joga no meu time, no Dinamo, né? Então eles foram como se fossem enfrentar, vamos tentar ganhar. Antigamente, para jogar Brasil e Ucrânia, os caras iam falar, vamos ficar atrás para tomar... Perder de pouco. Né? Infelizmente, está acontecendo isso. O respeito que eles tinham, os últimos, né? Que é o Ronaldo Fenômeno, o Kaká, né? E, sei lá, Ronaldinho Gaúcho. Mas eu tenho certeza que o Brasil tem tudo para mudar isso, né? Mas olha, eu espero, o Andrés hoje, falando com a gente por telefone, na Jovem Pan, o Vanderlei comigo, ele disse o seguinte... Eu perguntei, você virou inimigo da CBF, oposição? Ele disse, ainda não. Mas eu vou fazer, ainda não. Mas eu vou fazer com que os clubes brasileiros se valorizem mais, tenham mais respeitabilidade. Seria um bom começo, o Corinthians aproveitar que ele é campeão mundial. Michele leu aí 10, 15, 20 manchetes de jornais do mundo inteiro e é só alguma coisinha. Isso vai repercutir muito. A chegada do Corinthians no Brasil vai ser uma coisa estrondosa. E se impor. O Corinthians tem que jogar no exterior, sim. Não é a seleção brasileira sozinho. O Corinthians tem que ir lá mostrar o seu produto. O Santos tem que mostrar seu produto. São Paulo tem que mostrar seu produto. O Flamengo tem que mostrar. Porque a CBF, ela praticamente isolou os times. Os times estão ilhados aqui. Eu lembro que há algum tempo atrás o São Paulo ia fazer um jogo com o Lyon e a CBF não permitiu. Não tem isso, não existe isso. Sabe? Se querem fazer os campeonatinhos regionais, essas porcarias deles, que façam, mas os grandes times têm que ir lá jogar, expor os seus produtos. Nós tínhamos 2 torneios espanhóis, né? O Ramon de Carranza e o Tereza Herrera, né? Já não tem mais. Nunca mais. Tudo. Não, então tem que. Tá na hora dos clubes se imporem. O clube é quem interessa, a seleção que se dane. CBF não serve pra nada, Federação não serve pra nada. Tá na hora dos clubes mostrarem o que o Corinthians fez. O Corinthians não sabia o tamanho da grandeza dele, agora ele sabe. Tem que fazer isso se impor. O Corinthians é importante, não a CBF. Mas, Flávio, eu acho assim, eu acho que o Andrés, ele tem um prazo de validade, essa ameaça dele aí. Eu acho que a trégua vai existir até a Copa do Mundo. Eu não acho. Copa do Mundo, eu não acho que não chega na Copa do Mundo, não. Não, eu acho que chega. Eu acho que rapidinho ele já vai cuidar disso. Não, eu acho que chega. Ele pode tentar fazer uma articulação. Eu acho que isso aí é até que... Ele já deve estar fazendo. Eu acho que é rápido, agora, é para agora. Mas eu não acredito que ele vá dar uma podada na CBF até a Copa do Mundo. Eu acho que ele tem que fazer o clube prevalecer. O clube interessa. O que eu acho, uma das coisas que eu acho que dá confusão é o calendário brasileiro não bater com o calendário europeu. Mas a CBF interessa isso para ela, que ela isola os clubes. E aí ela vende a seleção brasileira por uma fortuna. Aliás, o Ricardo Teixeira, antes de sair, ele tomou a providência de renovar com essa empresa dos Emirados Árabes por um caminhão por um valor menor do que a empresa anterior, até 2015. O grande produto é a seleção. E os clubes ganham o quê? Você queria falar alguma coisa, Beto? Não, eu digo assim, porque lá na Europa, a gente costuma fazer amistoso, de repente é Dinamo, quando o time dá um time bom da Alemanha, na pré-temporada, você viaja para os países para estar mantendo esse intercâmbio. Eu sei que o Brasil, de repente, é distante para ir para a Europa, mas isso é muito importante. Você viu o Real Madrid? Real Madrid sai da Espanha para fazer pré-temporada na China. Por quê? Para crescer a marca. Você vê times Barcelona vai para os Estados Unidos fazer sua pré-temporada, para crescer o produto. Eu acho que o Brasil
tem que começar a ter essa visão de crescer. Era sim. Aí a CBF foi podando. Com o Ricardo Teixeira, os clubes desapareceram. Eu repito, é igual o vôlei. O vôlei brasileiro, importantíssimo, maravilhoso, ganhador. Alguém conhece clubes? Até aqui dentro a gente não conhece clubes de vôlei. E estão fazendo o mesmo com o nosso futebol. Por exemplo, o Shakhtar do William, ex-jogador do Corinthians, que está aqui no Brasil, vai voltar também na virada do ano, né? Tem data para se apresentar. Vai fazer a pré-temporada na Espanha, só para reforçar o que vocês estão fazendo. Claro. Quer dizer, você também, né? Então, a pré-temporada está marcada para onde? O Marbella, agora em janeiro. Espanha. E depois, no meio do ano, a gente sempre vai para a Áustria. Tá vendo? É isso aí. Então, é isso. Quer dizer, tá na hora dos clubes se coçarem. Pô, que é isso? Marcas importantes e fica tudo com a CBF. Vai te catar, pô. Mas essa era a CBF do Ricardo Teixeira, né? O grande até golpe. agora não mudou nessa aí, mas tem que. Eu acho que assim, na boa não vai mudar. Tem que mudar na porrada. Os Já deixou uma programação, né? Não, eu acho que os clubes têm que se impor. É aquela história assim, olha, é o seguinte. A seleção vai jogar, nós não vamos dar nossos jogadores, vamos jogar lá fora. O que o Santos usa, por exemplo, do Neymar? Nada. O Neymar é o único jogador que ainda é um pouquinho falado lá na Europa e os caras não podem ver o Neymar porque o Santos não consegue discussionar. Isso é uma brincadeira. O problema é se os nossos clubes estão preparados, né? Estão organizados, porque se você, é como você falou na manchete, o Corinthians é um clube organizadíssimo, o Fluminense é um clube organizadíssimo, e depois nós temos o Atlético Mineiro que se reestruturou, depois também de um certo problema, o Inter, e aí você vai contando nos dedos. Os clubes organizados do Brasil, tem muita gente que não recebe. O Vasco, que é um grande time, está aí, está perdendo jogador atrás de jogador porque não tem. Mas também talvez pagando, por essa falta de intercâmbio. Hoje, por exemplo, vai começar o jogo, ok, eu acompanho o campeonato inglês de maneira meticulosa. Aí você olha e fala assim, o Vanderlei testemunha disso, quem me ouviu na rádio sabe o que eu falei aqui no Gazeta Esportiva sexta-feira. Eu não consigo fazer um patamar de comparação. Porque eles não jogam, você não tem referência. Todos nós fomos surpreendidos com o baile que o Santos levou do Barcelona no ano passado. Porque o Santos era grandão aqui na América, deitou e rolou e tal. Chegou lá, parecia criança, tomaram um vareio. Não tem ponto de referência, não tem intercâmbio. Quando o São Paulo ganhou do Barcelona, 93... O 92, o São Paulo jogou com o Barcelona alguns meses antes. E aí ele tinha uma referência, tinha um referencial. Não só jogou, como meteu 4-1. Corinthians e Chelsea. Não tem. Qual é a comparação? Como é que você pode comparar dois times? Você não sabe, vocês não se encontram. Quer dizer, é o fim da picada. Eu acho isso o fim da picada. De repente o Shakhtar, né, que está deitando e rolando lá no campeonato da Ucrânia. Qual é o nível do Shakhtar? Se o Shakhtar pegar o Corinthians, como é que seria esse jogo? Por exemplo, entende, Betão? Não dá, você não tem uma referência disso. Que nível tem o Shakhtar, o senhor pode entender? O que ele faria contra o Corinthians, por exemplo? Ia ser um jogo bem complicado, porque só tem brasileiro, do meio para frente é só brasileiro, né? É um time bem armado, tanto que pela segunda vez consecutiva eles estão passando na segunda fase da Champions League. E eles ajudaram muito a eliminar o Chelsea, né? Ajudaram a eliminar o Chelsea, já foram campeão da UEFA. Time veloz, bem armado. Eles têm um treinador espetacular, um romeno, que fala todo idioma, que leva os brasileiros. Então, mas como é que a gente vai saber? Então, por exemplo, seria muito legal essa sensação da Europa, o Corinthians vai fazer um jogo com os caras lá, ou traz os caras aqui para jogar. Pô, o primeiro jogo do Corinthians no ano, tá marcado contra o Paulista de Jundiaí pelo Campeonato Paulista. Não dá, né? Não tem a menor. Segundo jogo contra a Ponte Preta no Pacaembu. Pô, eu torço pra Ponte, mas vai te catar. O Corinthians tem que fazer uma festa maravilhosa, conquista do título, uma coisa especial. Você não pode sair do campeonato mundial para jogar campeonato regional. Tá de brincadeira. Vai fazer o quê, Flávio? Fazer um jogo grande, trazer um grande time, traz uma equipe importante. Mas não disputa mais o Campeonato Paulista? Não disputa. Claro que não. Bota o juvenil para jogar, que é o que interessa. Isso aí é politicagem. Isso aí só interessa pro Marco Polo Del Nero. Só serve pro Marco Polo, porque ele não acrescenta nada. Ô Flávio, se eu não me engano, eu não lembro o ano exatamente, mas o Milan veio fazer pré-temporada aqui. Sim. E levou só porrada, né? Claro. Eles vieram jogar aqui e só tomaram porrada. Eu acho que falta esse intercâmbio, mas sem dúvida. Você tem que ter pelo menos uma referência. Mas é um jogo de camisa, né? Qual foi aquele time se você traz o Milan para fazer um jogo com o Corinthians? Olha, início de temporada, o campeão do mundo traz o Milan, por exemplo. Vende o preço que quiser o ingresso e lota em qualquer lugar. Num desses, por exemplo, eu tenho uma num desses estádios lindos que estão sendo construídos. Quem o Corinthians vai estrear o Itaquerão?
Não tem que trazer um tremendo de um time? Não, isso sim. Pega o Barcelona e traz o Barcelona para jogar contra o Corinthians na estreia. Se bobear, o Palmeiras vai inaugurar essa maravilha dessa arena que ele tá fazendo contra o Asa de Arapiraca. Não pode. Não, mas é verdade. Você tem que... Qual é o campeão italiano, já que é tão ligado? O Juventus traz a Juventus para jogar. Tem que ter esse intercâmbio. Se a CBF não aceitar, a CBF vai pro inferno. Não interessa a CBF. A CBF não tem importância, não merece respeito. As federações não merecem respeito. Os clubes têm que se fazer respeitar. O que interessa são os clubes. Isso é que a gente precisa fazer. Isso é que tem que ser colocado. Então eu gostei quando o André disse, olha, os clubes vão ter que começar a se impor. Mas eu espero que saia do discurso e vá para a prática mesmo. Os clubes é que interessa, a seleção é menor. A seleção ela só vale no momento de Copa do Mundo, no momento de Copa de Confederações, mas os clubes têm que ter destaque, vai ter um valor. O clube mais famoso da Europa é o Santos do Pelé. Pô, o Pelé parou de jogar em 74, gente. Mas também não pode ser por causa de calendário, ou não? Ué, não sei. Então ajeita o calendário. Para a CBF tá cômodo. Por que a CBF vai querer a concorrência do Corinthians? Só que o Corinthians é mais importante que a seleção. Os clubes têm que se manifestar, né? Mas é o que eu tô falando. Todo mundo tem pegadinho. O Corinthians é mais importante que a seleção. Se você fizer aqui, eu tô falando agora de uma coisa bem simples. Aqui, se você fizer um programa sobre seleção brasileira aqui, não acontece nada. Se você fizer um programa sobre o Corinthians, todo mundo fica louco. A Globo hoje bateu o recorde de audiência. 36 pontos. 32 de média e picos enormes. Quando a média de seleção brasileira... Deu 12. Então, você somando as duas juntas, dá quase 50 pontos. Deu 83% dos televisores ligados com o Corinthians. A média, a Fórmula 1, que é maravilhosa, na época do Senna, dava 12 pontos. O Corinthians deu 32. A seleção brasileira não dá isso. Em amistosos, então, é um saco. Uma Copa do Mundo é diferente. Então, os clubes têm que se fazer respeitar. Tá na hora, né? Chega de seleção brasileira explorar os clubes. Mas a TV hoje respeita mais os clubes. Claro. Respeita mais. Ué, que belo aliado você teria. Então, mas eu acho que você tem razão nesse teu aspecto, nessa tua colocação. Os clubes têm que se unir, têm que sentar e falar, nós queremos isso. Agora, alguém tem que falar. Alguém tem que dizer, porque até agora ninguém falou absolutamente nada. Claro, aceito. Fica aquela puxação de saco danada, né? E fica, aí pega o dinheirinho, uma miséria, a CBF pega todo o dinheiro e aí compra os clubes com esse esquema, como faz também a federação aqui. Quando os clubes, esse dinheiro que a CBF empresta para os clubes e prende o rabo dos clubes, é dos clubes. Dinheiro é dos clubes. Pô, o Corinthians tem que ir lá e ganhar o dinheiro dele nas excursões, o Palmeiras, e vender camisa e se impor, pelo amor de Deus. Bom, deixa eu passar um recado legal para você. Que tal mudar a sua casa para melhor? Já pensou em tirar a sua TV de cima do móvel e colocá-la num suporte para você economizar espaço, ter mais praticidade? Eu fiz isso, foi legal. A escolha certa é um suporte da Brasforma. A Brasforma pensou numa linha completa de suportes para os mais diversos usos, como os TVs, LCDs, LED, plasma e convencionais, além de monitores, de projetores, de micro-ondas, de racks, pedestais e home theater. A Brasforma tem a maior compatibilidade com os diversos modelos de televisões. São mais de 60 produtos, suportes fixos, inclináveis, articulados, de teto e até suportes motorizados, com até 5 anos de garantia. Só quem tem 25 anos de história vendendo para o Brasil e para mais de 15 países pelo mundo pode oferecer tanta qualidade e segurança. Então, meu amigo, você quer ver TV do jeito que você gosta? Suporte Brasforma. Acaba com aquela dorzinha no pescoço, para com isso. Acesse brasforma.com.br e clique em onde comprar para achar a revenda mais perto de você. E tem também Brasforma nas redes sociais. Participe e saiba as novidades. Suporte Brasforma, fixação por qualidade. Valeu? Vamos para o rápido intervalo. Na volta, tem mensagenzinha chegando pro Betão. Acho que é a carta, a cópia da carta. Vamos ver. A gente volta já. Em 1982, o time dos sonhos leva mais de 100 milhões de brasileiros às lágrimas. Tá na arquibancada choradeira, torcida chorando, o Brasil triste chorando. Houve uma grande injustiça histórica o Brasil não ser campeão naquele ano. 2012. Juntos novamente, relembram histórias, curiosidades e emoções. Nós tivemos 9 chances e fizemos 2. Nós achávamos que na chegada aqui ia ter problema assim com o torcedor. Tava dando tudo certo, pô. Quem que imaginava que a gente ia perder? Ficou a tristeza, né? Porque todos nós tínhamos o conhecimento que aquela seleção chegaria à final. 1982.
Futebol dos sonhos. Perdeu. Azar da Copa do Mundo, porque tinha que ter vencido. Dia 23, 9h30 da noite. Novos shampoos Dove Men Care com cafeína fortificante. Deixa seu cabelo 10 vezes mais forte. Novos shampoos Dove Men Care, a primeira linha para o cabelo do homem. Estou respondendo para todos que me escreveram, para que guardem o meu lugar na ceia de Natal para uma boquinha. Porque o presente, o presente está aqui no Alto Shopping Cristal. Taxas especiais de Natal. Financiamento. A primeira parcela só o ano que vem. Corretora de seguros. Estacionamento gratuito. Que presentão, hein? Você merece. Alto Shopping Cristal Leste. Avenida São Miguel, 1068. Vocês sabem que a STI é sempre Toshiba, né? Sim. Então, e tá com uma promoção. Agora você compra um produto STI e pode ganhar outro. E é fácil ganhar? É, você se cadastra no site, aí é só torcer. Tem um prêmio por dia. Pô, legal. Vou levar esse aqui. Vambora. Você viu com quem você estava falando? Não. Luiz Fabiano e Tolói. Luiz, é que eu não sou muito ligada nessa coisa de dupla sertaneja. Promoção STI todo dia. Entre no site e participe. Qual o horário da corrida? Silvestre responde. No início, a prova ocorria à noite, quase juntinho com a virada do ano. A partir de 89, passou a ser realizada durante a tarde. E agora, em 2012, a corrida vai acontecer no período da manhã, com início às 8h40. Já anota para não perder. Vem aí, mais uma corrida de São Silvestre. Você está assistindo Mesa Redonda. A gente sonha, né? Em ver o filho se formando, casado, com filhos. E aí, quando eu recebi a notícia, se ele não estivesse armado, ele não teria perdido a vida naquela briga. Ele achava que estava protegido, mas a arma não é proteção. Acabou com a vida do meu filho. E com a minha também. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Sua casa merece um quarto com design moderno da Casas Bahia. Vem pra loja ver a nova coleção. E dê esse presente de Natal pra sua casa. Segunda-feira é dia de comprar guarda-roupa de várias marcas e modelos a partir de R$299 à vista cada. E guarda-roupa de casal grandes marcas de R$699 por apenas R$499 à vista cada. Economize R$200. Aproveite seu 13º e passe o Natal com os móveis da Casas Bahia. Estou respondendo para todos que me escreveram, para que guardem o meu lugar na ceia de Natal para uma boquinha. Porque o presente, o presente está aqui no Alto Shopping Cristal. Taxas especiais de Natal. Financiamento. A primeira parcela só o ano que vem. Corretora de seguros. Estacionamento gratuito. Que presentão, hein? Você merece. Alto Shopping Cristal ABC. Saída 13B da Via Anchieta. Próximo convidado. O que tem Carpinejar? A conversa foi tão boa. Foi boa? A conversa foi tão prazerosa. Conta mais. Que eu não vi o tempo passar. Nossa, tô curioso. Parecia que eu tava num banco de praça. A Máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h30 da noite. Vou dar um recado bem legal para você. Programe a sua ceia de Natal e de Ano Novo no Alfama dos Marinheiros. Eu sou habituê. Já passei alguns natais e alguns réveillons no Alfama e é fantástico. É uma festa linda, gostosa. A festa do Natal, aquela coisa familiar, aquela coisa mais de oração, de meditação. E a virada do ano, uma festa espetacular, com carnaval. Olha, uma alegria. Além da qualidade fantástica da comida do Alfama dos Marinheiros. Aquele bacalhau espetacular, aquele lombo, aquela perna de carneiro. Olha, maravilhoso. Saladinha, doce português. Imperdível, maravilhoso. E fora
um fado romântico que você pode viver às quintas, sextas e sábados, aquele jantar à luz de vela, é uma maravilha. E a fidalguia do nosso querido Jerônimo Gomes, feliz, sem dúvida, com a conquista do Corinthians. Ele também entende que o Corinthians se programou e merece essa conquista. Um nosso abraço ao grande Jerônimo Gomes. Mais um ano maravilhoso do Alfama dos Marinheiros e, por certo, 2013 será brilhante. Então, pé quente. Você quiser começar o seu ano com o pé muito direito, passe o Réveillon no Alfama dos Marinheiros. Mas, ó, faça reserva, senão não vai dar. Anota aí, 11 3884 9203. 3884 9203. Passe o Natal, o Réveillon no Alfama, você vai adorar. É inesquecível. Alfama dos Marinheiros, Pamplona 1285, aqui pertinho da nossa TV Gazeta, no Jardim Paulista. Aliás, a nossa festa de final de ano, também, né? do Departamento de Esportes, vai ser lá no Alfama Olha dos Marinheiros. Muito obrigada, seu Gomes. Ou seja, a gente não fala, a gente faz. Terça-feira, né, Chicão? É muito bom. Terça-feira. E outra coisa, Vanderlei, o Gomes. Flávio. Terça-feira. Flávio. Eles queriam fazer amanhã, que é justamente o dia que eu completo um ano de casada, né? Que o Flávio queria atrapalhar minha comemoração do meu marido. Mas não. Não, o Flávio não faria isso com você, jamais. É terça-feira, Vanderlei, não é quarta, é terça-feira. Coral de Anãs para Vanderlei Nogueira. Parece que é um recadinho para o nosso querido Betão. Tem um recadinho pro Betão, sim, que chega aqui do Herbert Amâncio, Betão. Herbert Amâncio, quem te manda um abraço é a Dani, o pai, é isso? E o Herbert Amâncio, quem é? Tá, mas é ele. É o Betão. Betão? Herbert Amâncio sou eu. Você estava achando que ele mandou recado pra ele? Não, porque é o seguinte... Eu vou te falar, os caras estão tudo meio pirados aqui. Betão, e cadê o Roberto no seu nome? Não tem Roberto, não. E o Betão veio de onde? Ah, foi uma mistura que fizeram quando eu era pequeno. Herbert, daí Herbertão, pra ficar difícil, daí Betão. É Betão. Então tá, é o seguinte, quem manda um abraço pro Herbert Amâncio, que é o Betão, que eu acabei de descobrir, então passada, é a Dani, já sei, diretor, é a Dani, que é a nossa fisioterapeuta. Ela fez RPG no nosso diretor e ainda faz e cuida do diretor muito bem. O pai dela também, da Dani, ela morava com você. Maravilha. Com você não, no seu prédio. Morava? Morava. Morava. E eles iam juntos ao Pacaembu ver jogos do Corinthians. Então o pai dela, ela manda um abraço pra você. Muito obrigado, agradeço. Betão é casado. É muito bem, faz 6 anos. Melhor desconsiderar esse recado. Muito obrigado. Lembranças a todos. Má interpretação. Foi meio... Bom, mas vamos lá. Pegadinha, hein, diretor? Bom, valeu é o seguinte... O diretor burro. Como foi a repercussão do jogo após a vitória do Corinthians? Vestiário de Tóquio. Vamos ver como é que foi. Hoje termina um ano de uma forma muito positiva, porque todo mundo se dedicou, lutou, trabalhou, fez de tudo para realmente a gente viver esse momento, cara. A gente deixou a nossa família para lutar por esse título e graças a Deus conquistamos. Eu ressaltei o nome de um jogador importante ali, que foi o Danilo, que veio com São Paulo e foi campeão com São Paulo, e disse que para ser campeão tem que marcar muito e quando tiver a bola tem que jogar. Foi o que nós fizemos hoje. Não sabia se vai chegar para jogar os 2 jogos, mas depois da infiltração fiquei com tranquilidade, né, porque achei que ia chegar, né, e cheguei, graças a Deus creio que pude convertir os 2 goles que deram um título para Corinthians e por isso me sinto feliz. Bom, o Corinthians manteve a tranquilidade até após a conquista. A gente vê a serenidade dos jogadores. Qual é o futuro desse Corinthians, meu caro Zé Elias? Propostas, você está vendo o Corinthians desfazendo o time, ou o Corinthians se mantém, ele fortalece. Aliás, está confirmada a contratação do Renato Augusto, que estava jogando na Alemanha. Eu acho que é inevitável a perda de alguns jogadores. O caso do Paulinho, o caso do Ralf, o próprio Cássio, chamam muita atenção. Eu não me surpreenderia se amanhã depois fosse contratado pelo próprio Chelsea, porque tem as mesmas características físicas do Peter Cech. Mas pelos jogadores, você está dizendo, né? Pelo jogador. A decisão do jogador de sair. De sair. Porque o Corinthians não tem problema financeiro hoje. É assim, eu acho que o Corinthians não tem problema financeiro, mas é muito difícil quando você tem os patronos, né, na Europa. Você tem os patronos Abramovich, você tem o Máximo Moratti, você tem outros patronos que tiram PSG, né? Nossa. O próprio Paris Saint-Germain, o Manchester City, que tira o dinheiro do bolso e fala assim, olha, quanto o jogador quer? Ou fala pro treinador, olha, você precisa de qual jogador? Aí o treinador faz a lista e fala assim, esse eu quero,
esse eu quero. Então tá bom, vai lá e compra. Então eu acho que alguns jogadores devem sair do Corinthians inevitavelmente. O Paulinho é um forte concorrente a isso. E o Renato Augusto? É bom jogador, né? Mas tem se machucado muito lá na Alemanha. Eu acho que aqui no Corinthians o trabalho da fisioterapia, o ritmo de jogo, o treinamento, a forma de se conduzir, eu acho que é diferente. Tem um preparador físico no Corinthians que é, sem dúvida nenhuma, fenomenal, que é o Fábio, né? O Mazeridian. Então eu acho que o Corinthians acertou na contratação. Agora tem que saber moldar, esperar um pouquinho, tem que se readaptar ao futebol brasileiro, que não é fácil. Essa adaptação do futebol força da Alemanha para o futebol mais técnico do Brasil. Tem um pouquinho de tempo, mas é mais fácil você voltar ao futebol e se readaptar ao futebol brasileiro quando você pega um time arrumado como o Corinthians. Então o jogador sabe exatamente o que faz, não corre errado, né, como a gente fala dentro do vestiário. E eu acho que é um bom jogador. Para você, Betão, você tem visto o Renato, ele está jogando, está bem. Ele teve momentos muito bons, depois desapareceu um pouquinho, essas condições que foram citadas pelo Zé Elias, mas é um jogador de seleção, inclusive, chegou a ser chamado para a seleção brasileira. Para ser bem sincero, não acompanho a carreira dele, mas via, quando ele teve aquele momento bom na Alemanha, era notícia sempre, né? Pela qualidade técnica dele, até mesmo como o Zé Elias citou, pela força que ele sabe usar muito bem. Mas com certeza ele tendo um ritmo aqui no Brasil, vai voltar ao top. Basílio, você que sabe dos bastidores. Vem mais gente, não é só Renato Augusto, né? Não, vem mais 3 jogadores aí top, né? Inclusive, o comentário é que o Alexandre Pato é uma das promessas que o Corinthians está buscando. Ele também já mostrou esse interesse. Ontem houve uma reunião do Berlusconi, sexta-feira, e a Bárbara, a mulher do Pato, estava junto e tal. O Berlusconi disse, olha, nós apostamos nele, mas ele está machucando muito e tal. Não é impossível, porque eles estão realmente 17 contusões, está machucado outra vez e tal. Então... Mas ele é uma daqueles que o Corinthians está aguardando com grande ansiedade, porque ele mostrou interesse, né, Flávio? Já é um ponto fundamental quando o jogador quer vir. E são mais 3 contratações de impactos. Lá dentro do clube, a gente está sempre conversando com alguns dirigentes, a gente sabe que o objetivo é fortalecer essa equipe. Aí existe um detalhe muito importante. Os jogadores que lá estão, eles não querem sair, Flávio. Essa é a grande verdade. Porque o tratamento que os dirigentes estão dando aos jogadores... Nem o Paulinho quer sair. Não querem porque primeiro... Castan saiu porque era impossível, né? Não, ele, na verdade, ele quis sair, ele queria viver outra cultura e tal, mas aí o Corinthians chegou a cobrir a proposta. Então, e os jogadores mesmo, com essa abertura que se tem do dirigente conversar com o jogador, tá vendo que de repente pode ser a liberdade financeira, mas os jogadores já demonstram vontade de continuar. Primeiro que querem chamar a atenção do treinador agora, que é o caso do Filipão, para poderem estar disputando a Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas o Corinthians está se fortalecendo de uma maneira inteligente e ela não divulga antes de fazer as negociações com os próprios profissionais. Renato Augusto está divulgado, portanto está contratado. Ô Betão, sua vida, você está na Europa e hoje existe grana no futebol brasileiro. Qual é o seu projeto? Você volta, você fica? O que você pretende fazer? Eu tenho mais 6 meses de contrato. 6 meses? 6 meses. Mas eu chamei o presidente tem 2 meses mais ou menos do Dínamo. Expliquei minha situação para ele, que minha família está crescendo agora, minha esposa está grávida, né? E fica muito complicado você viajar, pegar 15 horas de voo, estar lá com 2 crianças, com a primeira gravidez também foi lá. E eu vi o quanto é difícil, até mesmo pela medicina lá, que é um pouco precária e tal. E eu falei para ele que eu queria voltar, se ele tinha a possibilidade de me liberar agora, em janeiro. Ele falou que seria difícil, porque eu era um jogador importante pro grupo, que eu estava jogando. Daí ele chegou a falar para mim quanto que eu queria receber, quanto tempo de contrato mais eu queria. Daí eu fui bem sincero com ele. Falei, esse não é o caso, realmente não estou querendo permanecer, justamente pela minha família. E ele falou, se eu tivesse uma proposta agora em janeiro, ele me liberaria sem problema. Agora é aguardar as coisas acontecerem. Sem problema significa não teria um custo para o time que te contratasse. Então, pode ser que até ele tenha um custo, mas se eu não me engano por lei, se o clube que quiser me contratar, pagar de repente os meus 6 meses restantes de salário para o Dínamo, eles são obrigados a me liberar, então. Assinar contrato prévio você pode? Sim, eu posso, sim. Para sair livre, em definitivo, assim, com certeza, assinando pré-contrato, mas o valor que hoje, como você falou, o futebol brasileiro hoje está muito diferente, está com dinheiro, com bastante investidores.
Então não seria um valor que atrapalharia em nada. Ô, Flávio, ele está sentado na cadeira mágica. É verdade. É muito provável. É muito provável que as coisas se ajeitem, viu? Não, aí quem senta nessa cadeira, via de regra, no dia seguinte está com a vida resolvida. Então amanhã eu tenho notícia para vocês. Avisa a gente, tá? Ô, Betão, a gente fala em salário e ninguém quer saber quanto você ganha. Tomara que você ganhe muita grana, que você é gente boa, bom jogador e merece. Mas hoje, por exemplo, o cara que joga na Ucrânia, que é time de dono, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Se ele vier jogar num time de ponta, estilo Corinthians no Brasil, ele chega a perder dinheiro, dá para ganhar os mesmos valores do mercado, por exemplo, da Ucrânia, ou não dá para chegar nesse nível? Um jogador mediano no Brasil, com certeza, acho que na Ucrânia vai ganhar mais. Um jogador de nível médio. Agora, se for um cara top, de repente, hoje, um exemplo, né? Sei lá, o Paulinho. Paulinho não precisa ir para a Ucrânia para ganhar dinheiro. Hoje o Neymar, não precisa nem sair nem para a Ucrânia, para a Itália, não vai precisar sair. Então, os jogadores que estão em destaque no Brasil, o meu pensamento, não tem necessidade de sair. Agora, jogadores medianos que de repente não tem tanta valorização no Brasil, acho que vale a pena, se for pensar pelo lado financeiro. Porque lá envolve muita premiação, a premiação lá faz muita diferença, entendeu? Premiação por pontos, por jogos, por objetivos. Mas o jogador hoje no Brasil, eu falo em voltar, muita gente fala, não, fica lá. Mas hoje as condições financeiras pré-Copa do Mundo, o Brasil está muito boa. Se você voltar, estou falando na média, você vai brigar para ganhar o que você ganhou, até mais. Mas o normal seria uma perda de que percentual de dinheiro? Ou não? 20%, 10%, 15%, não, 50%? Eu acredito que, sei lá, 20%, mas é coisa que de repente muda a sua cabeça, entendeu? Eu, quando fui para lá, eu tinha um pensamento, conhecer outra cultura, disputar os melhores campeonatos, jogar contra os melhores times, aquela coisa. E você foi ganhando muito mais. Sim, que aqui, na época sim. E claro que tem um lado financeiro, mas hoje eu tenho, já estou com 29 anos, penso mais na família, de repente... Quanto tempo você está lá? 4 anos e meio. Acho que não tem mais necessidade de ficar fazendo aventura. Disputou Champions League. 3 Champions League, 4 UEFA, né? Joguei contra Barcelona, Arsenal, Porto. Então, de repente, os meus sonhos profissionais foram realizados. E hoje eu também não tenho necessidade de eu ficar colocando minha esposa para fazer aventuras assim, vou lá para ver o que é. Então, hoje o meu pensamento é dar um passo certo, tranquilo e sem muita euforia também. Por que a Champions League é tão maior do que a Libertadores? Primeiro, exige respeito entre os clubes. De repente você não vai ver jogando um Barcelona contra um Chelsea, fazendo o que aconteceu de repente Tigres e São Paulo. Segundo, a organização do campeonato, o Zé Elias está aqui, pode falar, é fora do comum. Você tem horário para chegar no estádio, você tem horário para entrar no aquecimento, você tem horário para estar perfilado para entrar no campo. Você é tratado como um jogador importante. Você... De repente o Dínamo não é um time top, né? Vamos, sei lá, na chave é como, sei lá, terceiro do bloco. Mas você se sente como um jogador importante, entendeu? Pelo tratamento que você tem, pelo respeito que você tem. Você vai jogar contra, igual na minha chave agora caiu o Paris Saint-Germain, Porto e um Dínamo Zagreb. Você vai jogar contra o Paris Saint-Germain, os jogadores te respeitam. Você fica vendo do outro lado, tá, né, Ibrahimovic, Thiago Silva, pessoal que é altamente classificado, eles te respeitam como se fosse jogador do mesmo nível. Então não tem... Essa é a grande diferença, não tem uma falta de respeito por ser igual no Brasil. Você vai jogar Brasil e Argentina, já começa a falta de respeito no voo, no aeroporto. Que nego não vai olhar para sua cara, que vai te tratar mal, vai ter uma recepção ruim. Então acho que o que motiva você disputar a Champions League são essas coisas, né? Você se estádios, as condições... não, perfeito. Sempre, mesmo num campo menor, contra o time... O Zé, por exemplo, jogou pro time do Chipre, né? Mas ainda assim a condição em Chipre, né? Em Chipre a condição era melhor, mas eu cheguei a enfrentar times da Croácia, na fase de pré-qualificação, aí você também já tem uma certa... não é tão top como a gente imagina, né? O terceiro, vamos dizer assim, o terceiro escalão... Quando chega na fase Quando chega na fase, é lógico que você tem uma cobrança, você tem um padrão. A Champions League ela é importante por causa disso, porque você tem um padrão de organização, você tem um padrão de cobrança, até porque eles vendem muito bem o produto. E quem não cumprir?
Por exemplo, esse absurdo de não terminar um jogo aqui na Copa Sul-Americana, que não vai acontecer nada, porque o Nicolás Leal não tem nem moral para punir ninguém. Provavelmente ficaria fora muito tempo da competição. Mas ninguém se arrisca a fazer isso lá. Todo mundo sabe. Nem tenta. Lá é sério, Flávio, lá é sério. Não tem esse negócio. O time, primeiro que não ia ter confusão, não ia ter invasão, não ia ter esse tipo de situação toda que aconteceu aqui no Morumbi e também lá na Argentina. Os ingressos são pré-estabelecidos, você tem... Dados com antecedência. Dados com antecedência, você pode, a maioria dos clubes, não sei se no caso do Betão, mas nos clubes por onde eu joguei, era criado junto com a agência de turismo e com o clube, pacotes exclusivos para que os jogadores, os grandes torcedores, vamos dizer assim, os torcedores mais fanáticos, viajavam junto com a equipe, ficariam no mesmo hotel, né? Então, quer dizer, tem toda uma programação, tudo aquilo já é pré-estabelecido pela UEFA, aí o clube já se programa. Você tem as questões também na Itália se fala abbonati, né? Abbonamenti, que são os ingressos vendidos antecipadamente, né? Então o clube já faz uma caixa por aquele, ou seja, a primeira coisa que eles frisam demais é a organização. E aí o clube é obrigado a entrar nessa organização. Ou senão não entra na competição. Tá fora, ou senão quando entra, sai. Se pisar na bola, sai. Betão, você tá jogando, né? Então, nessas competições internacionais, é permitido o time visitante fazer aquecimento no campo de jogo? Eu acredito que é obrigatório. Obrigatório. Porque a gente sempre aquece em campo, treina um dia antes. O jogo você vai jogar na quarta-feira, faz de conta que você chegou na terça de manhã. É obrigatório. É obrigatório. O time tem que ceder o estádio para fazer o reconhecimento, né? Um dia antes, a gente sempre treina. Coisa que o São Paulo não deixou o Tigres fazer aqui. Pois é. Um detalhe interessante, não sei quantos de vocês já foi no estádio do Arsenal. Uma coisa que eu fiquei muito impressionado lá foi depois da partida. O Emirates Stadium? Isso, eu tive isso. lá. Eu olhar assim, cada imprensa de cada país tem a sua sala. Isso eu achei impressionante. Como é que é? Cada país? Cada país. De repente vem imprensa de 14 países lá. Certo. Então numa sala vai ter a imprensa do Brasil, a imprensa do México, a imprensa da Argentina, a imprensa da... Então, e aí os jogadores têm que passar por essas... Isso, na zona mista e tal, daí é óbvio que cada jogador de cada país que tiver presente a imprensa... Tem a preferência, isso, claro. Isso achei muito, muito interessante. Chico, é uma competição iluminada, mas iluminação alumbra dá show, fala a verdade. Dá show sim, ó. Para você que busca conforto, economia e segurança, veja as novidades e dicas de iluminação que a Alumbra trouxe para você. A Alumbra tem mais de uma centena de produtos de iluminação para a sua casa, escritório, comércio ou indústria. Da potência na iluminação pública à suavidade no quarto do bebê. Lâmpadas super LEDs, mini espirais, fluorescentes tubulares, high power, luminárias de emergência e de embutir. A Alumbra ilumina todos os ambientes com economia e muita durabilidade. Alumbra Iluminação. Mais claro que isso, impossível. Pois é, meus amigos, olha aqui, ó. Pequenininha, mas funciona com uma barbaridade. Ó, aqui, essa aqui é a 9W Espiral Luz Branca 127 volts. Imagina se uma coisinha dessa faz 127 volts. Que coisa maravilhosa, né? Porque cabe em qualquer luminária e é muito eficiente. E é linda, é esteticamente bonita. Que coisa linda, né? E eu fico pensando assim, meus amigos... Como pode uma lampadinha desse tamanho, tão pequenininha, iluminar tanto? Solicite, então, a visita de um representante e peça Alumbra. Alumbra, iluminação mais claro que isso. É que nem o Corinthians, impossível. Maravilha, realmente Alumbra. Tem mais mensagem pra você, Betão. Antes da mensagem, deixar um beijo pra minha esposa, pra minha filha, amo muito vocês, entendeu? Agora pode vir a mensagem. Tem 3 ligações da esposa pois aqui não, no lógico. Depois do que você fez aí... a primeira ouvida, eu disse, quem é a Dani? Não, era amiga, viu? Esposa do Betão. É amiga, esposa do Evert, né? Do Evert. Sou amigo do Betão da época do Terrão, lá no Parque São Jorge. Queria mandar um abraço pra ele, pra toda a família. São gente boa demais. O nome dele é Jefferson, mais conhecido como Pajé. O Pajé. Te mando um abração aqui. E outro também é o Ricardo Henrique,
Tá aí um exemplo de cara simples, batalhador, que estará nos corações dos loucos do Timão e assim vive um corintiano. Pergunta pro Betão se ele tem saudade da Vila Constância, onde ele morava. Um abraço, boa noite. Boa noite, um abraço pro Pajé, irmão do Jeff, do tio Lima. Eram jogadores também, mas a carreira deu uma mudar de direção. E a saudade eu não tenho porque eu tô sempre lá, né? Sempre volto nas férias, inclusive eu tava lá hoje. Mas lembrar das raízes é sempre bom, não esquecer as raízes é sempre bom. Isso mesmo. Olha, nós falamos, passamos, mas vamos detalhar mais o que aconteceu na final da Sul-Americana, que não acabou. Aliás, a Confederação Sul-Americana tá caprichando. O tal do Nicolas Leoz. Esse ano nós conseguimos a seguinte proeza: Brasil e Argentina são os dois países mais importantes de futebol na América. Eles conseguiram fazer um jogo que não começou, por falta de luz. E conseguiram encerrar um torneio que, segundo a Sul-Americana, é importante, para mim é um lixo, mas a Sul-Americana considera importante. Eles não conseguiram terminar o jogo. Agora, a torcida do São Paulo está entusiasmada e deu uma demonstração de força também, sim senhor. E o Mesa Redonda estava lá. Vamos ver o São Paulo e Tigre, essa decisão da Copa Sul-Americana? Despedida do Lucas, mereceu uma despedida melhor e o São Paulo está condenado a disputar a Sul-Americana no ano que vem. Ele não pode disputar a Copa do Brasil, que dá uma vaga diretamente para a Libertadores. Ele está condenado a disputar a Copa Sul-Americana, que no máximo dá uma vaga para pré-Libertadores. Mas o São Paulo pode ganhar a Libertadores e não precisar disso, ou ficar entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor de São Paulo, até porque fazia tempo que não ganhava nenhum título, estava entusiasmado. Veja. Na sua cabeça hoje, num momento especial, último jogo pelo São Paulo? Exatamente tudo. Filme, a cabeça tá mil, passa tudo que eu conquistei, tudo que eu passei para chegar aqui. E eu vou procurar segurar essa ansiedade, esse nervosismo para poder entrar em campo tranquilo e fazer o meu melhor. Ele é impecável, ele é um São Paulino, é um menino assim que só nos honra, só nos orgulha e nós desejamos que ele tenha muita sorte. Eu tenho certeza que que ele tem pelo nosso clube, passadas algumas temporadas lá na Europa, eu tenho certeza que ele voltará. De primeiro tempo, 2-0 e o São Paulo agora volta a campo com uma mão na taça da Copa Sul-Americana. A equipe do Tigre não quer voltar para o jogo nesse segundo tempo, hein? O Tigre arregou, o Tigre arregou. Arregou, saiu fora, agora é só festa, só festa. Não estão, os caras estão tudo com medo. Eles baterem em nós lá, vai chegar aqui, nós arrebenta também. Tem boi pra ninguém não. Já era, é tudo nosso! Se voltar, vai tomar de 7-0. Se voltar, é 7-0. Melhor nem voltar.
Foi uma somatória de coisas grandes e coisas minúsculas. Primeiro, São Paulo mete 60 e tantas mil pessoas no estado, 4 milhões de renda, muito bonito, mesmo sendo um campeonato menor. Não adianta criar a ilusão que é um campeonato menor. Aí o São Paulo tem essa atitude, o Rogério Ceni passa a taça para o Lucas, uma coisa linda, parabéns ao Rogério. A despedida do Lucas, uma coisa emocionante, o cara que, vendido por uma fortuna, continuou se doando ao São Paulo do mesmo jeito. Mais um monte de coisas pequenas, não conseguiram terminar o jogo. Uma baixaria, uma vergonha, e aí não tem santo na história não. Não foi, o argentino é feio e bobo, o brasileiro, os dois desceram ao mesmo nível. O Tigre alegou que tomou porrada no vestiário, deve ter tomado mesmo, mas também deu porrada em campo. O certo é que eles se nivelaram por baixo. Vocês falaram de organização, olha o vestiário do Tigre, como é que ficou depois do jogo. Eles quebraram tudo. E sangue, não sei. Olha só, esse era o cenário pós-jogo do vestiário do time argentino. Se acontece um troço desse na Europa, meu caro Betão, o que pega? Punição grande, né? Com certeza. Sangue. E também acho que não ia demorar tudo isso também para decidir uma punição. Acho que ia ser logo de imediato, ia sair alguma coisa. Zé Elias. Primeiro que o Tigre voltaria a jogar. Ou melhor, primeiro, não teria essa confusão toda. Eu estava conversando com o Vanderlei aqui, os árbitros sul-americanos são de péssima qualidade porque deixam o couro comer. Deixam o clima do jogo esquentar e aí quando você vê, perde o controle e o jogador argentino tem a fama um pouco de ser um pouco mais esquentado, de ser um pouco mais valente do que os outros, né? Principalmente contra o brasileiro. E aí, quando viu, já tinha perdido o controle da partida. O número 22, o Orban. Teve um lance logo no comecinho do jogo, o Godoy acho que pode falar melhor, mas ele pisou no Lucas. Ele quis intimidar. Então, quer dizer... Eu acho que... Jogadorzinho, né? E aí, como você falou, Flávio, se igualaram, porque o São Paulo se colocar nessa situação, esse negócio de no túnel, segurança, briga... Sabe, Mas jogando contra um time insignificante. O Tigre não significa nada. É o lixo do lixo na Argentina. Flávio, e olha que a Argentina não é nada de excepcional. Eu conversei com o Bermudes, né, o patrão